Começar aqui, já te dou. Bom dia a todos. Então, hoje nós temos uma aula com o professor, doutor Fernando Stelzer, neurologista. Tudo contigo, Stelzer. Joia. Então, pessoal, hoje eu vou falar a vocês de um pouquinho, né, de eletroencefalografia, dar umas palhinhas assim iniciais de tentar entender um pouquinho esse método diagnóstico, né, e trazer um pouquinho essa informação mais para o psiquiatra mesmo, onde isso vai influenciar um pouquinho mais a vida de vocês aí, vocês poderem entender talvez um pouco mais o laudo que vocês vão receber depois do exame, tá? Então, para um programinha rápido, assim, vou fazer um breve histórico do que foi o desenvolvimento do eletroencefalo, falar das bases fisiológicas, o que a gente capta de fato aí no eletroencefalo, falar do sistema de montagem, o que são aquelas letras e números que a gente vê ali na página impressa do eletroencefalo, falar das montagens, as regras de polaridade, um pouquinho de frequências, o que é esse ritmo alfa aí que vocês ouvem falar, e um pouquinho de nomenclatura, e daí mostrar um pouquinho do uso dele na epilepsia e na psiquiatria, na epilepsia, pacientes em coma, encefalopatia, que vocês usam bastante aí no hospital, e falar um pouquinho do uso para crises funcionais, crises não epiléticas mesmo, né? Bom, então esse é o carinha aqui, é um alemão que desenvolveu o eletroencefalo chamado Hans Berger, né? Ele fez isso no início do século passado, já faz quase 100 anos. O primeiro registro foi com o filho dele, o Klaus, e é esse registro aqui do lado, tá? Então isso aqui corria, como vocês não viram isso, mas o Igor e eu, a gente chegou a ver eletrocardiograma quando fazia monitorização, que era aquela linhazinha que corria assim numa telinha de TV, parecia isso, é a impressão fotográfica daquilo, como era gerado. Ele colocava só um eletrodo na testa e um eletrodo na região occipital, com o olho fechado, e ele captava esse ritmo, que é um ritmo na frequência alfa, que ganhou o nome dele depois, chamado ritmo de Berger. Depois a gente adotou as letras gregas para falar disso, né? Então, ele criou, só vocês entenderem que a coisa é bem psiquiátrica mesmo, porque ele era considerado por alguns como um psiquiatra, e ele desenvolveu essa tecnologia porque ele teve um acidente uma vez na estrada, e o pai dele ligou para ele. Você sabe como é que é alemão, né? Eu posso falar mal porque eu sou alemão, não tem essa coisa muito empática, assim, e o pai dele se preocupou, ligou pro cara, como é que tu tá aí, o que aconteceu? E ele disse, nossa, mas o pai recebeu de alguma forma essa informação, né, uma troca de energias aí, e para entender para captar essa energia que supostamente o encéfalo produz, ele desenvolveu esse método diagnóstico. Isso tanto foi que o Ritter ficou interessado, ele era muito interessado em paranormalidade, né? Ele se interessou por essa tecnologia. Os nazistas usaram a tecnologia até para desenvolver o polígrafo, né, detector de mentiras, e o Hans Berger acaba se matando aí em 43 pelo uso que teve, a tecnologia que ele desenvolveu pelos nazistas, né, pela guerra mesmo, né? Então acaba se matando mais adiante, né? Mas ele foi muito reconhecido fora da Alemanha. Na Alemanha ele não teve um reconhecimento tão grande, talvez porque pela época que ele estava, ele não era membro do partido, né, do nazista lá, então teve todos esses problemas aí na vida dele. Bom, o que a gente capta aqui no eletroencefalo? Quando eu comecei a trabalhar com isso, o que me impressionava era a pobreza, e eu até acho isso até hoje, né? Mas a pobreza de ritmos que a gente consegue captar, de frequências que a gente capta de elétricas, né? Num órgão que é tão complexo, que a gente quer crer que é tão complexo quanto o nosso cérebro, né? Então, o que ele faz no final, né? O eletroencefalo, ele capta a atividade elétrica cortical, só cortical mesmo, então subcortical tem participação, mas não na geração do potencial, mas se eu tiver, por exemplo, uma lesão, um tumor que tem um grande edema subcortical, né, e edema pega ali substância branca, isso vai distorcer o sinal que eu vou captar, mas esse sinal não é gerado pela substância branca mesmo, né, mas sim pelo neurônio piramidal. Vou mostrar depois para vocês um pouquinho mais isso. E o potencial de ação, ele é muito rápido para participar, para ser registrado no eletroencefalo, tá? Então, o potencial de ação não participa desse potencial que a gente capta, essa energia que a gente capta ali no escalpo. E sim, o que a gente capta são os pós-potenciais, o que acontece na repolarização, tá? Então, tem o potencial de ação, e quando eu repolarizo, esse pós-potencial é que eu vou gerar, é que eu vou conseguir captar no eletroencefalo, mas não todo o pós-potencial. Então, o que a gente vai ver é esse pós-potencial que é gerado pela corrente, pela repolarização da membrana, tá? Claro que a gente vai ter, então, sinapses que são excitatórias, especialmente envolvendo glutamato, acetilcolina no córtex, né? E as inibitórias envolvendo GABA e glicina, e essas que eu vou captar
quando eles são gerados nos neurônios piramidais, tá? Por isso que eu botei essa imagem ali, então, representando nessa coisa meio triangular aqui, que é o nosso eletrodo, né? E essa repolarização da membrana que é que eu consigo captar, tá? Só que, como o meu eletrodo ele fica posicionado no escalpo, né? Tu entende que vai ter o eletrodo, vai ter a pasta condutora, vai ter o escalpo, a sujeira que fica no escalpo. Para alguns de nós, né? Nem todos, assim, que nem o Igor e eu, que estamos meio careca, assim, tem cabelo ali, tem a sujeira, a gordura do couro cabeludo, tem o próprio couro cabeludo, tem o periósteo, a tábua óssea, né? As três meninges, o líquor, que fica ali no espaço subaracnoide, e o córtex. Então, esse sinal ele é super atenuado. Tá? Então, aqui a gente está falando de uma energia que é da ordem de microvolts, 10 a menos 6. Tá? E por isso que muitas vezes a gente perde muito do sinal que a gente vai captar no escalpo. Né? Hoje se faz... E ainda tem a chance, né, como cada cérebro é um cérebro, ainda tem chance de tu botar o eletrodo em cima de um sulco, não tem? Isso. Tu tem que lembrar assim, ó, o eletroencefalo, ele é uma fotografia de 21 pixels, tá? de que gera atividade elétrica em tempo real, sim, registra atividade elétrica em tempo real, mas com uma definição geográfica muito pobre. Tá? O que tem uma distribuição geográfica, topográfica, né, falando melhor, são exames de imagem, né, e o eletro ele tem uma disposição temporal muito boa. Se eu estiver do lado do paciente, eu sei o que está acontecendo em tempo real ali com aquele paciente. Então, é o que a gente faz na UTI, faz em paciente de emergência, aqui no hospital a gente faz muito isso, né, e eu sei, por exemplo, paciente em coma, está tendo uma crise epilética, eu sei o que está acontecendo naquele córtex naquela hora. Então, ele tem uma definição temporal muito boa, mas uma definição topográfica, geográfica, né, muito pobre, porque ele é muito pouco eletrodo. Eu consigo definir a área de Brodmann exata, assim, eu consigo definir região... Não, eu vou mostrar uma imagem de ressonância que tem uma relação entre os eletrodos e a ressonância, pra vocês terem uma ideia mais ou menos do que a gente capta ali depois. Mas vamos chegar lá depois, peraí. Okay. Antes disso, então, assim, isso que o Igor falou, olha aqui, ó, o que vai participar da geração desse potencial? São as camadas piramidais 3, 5 e 6. Lembra que a gente tem 3 camadas de células piramidais no córtex. E o que eu consigo gerar muito, ó, olha nessa camada aqui 4, tá? Eu tenho esses eletrodos mais ou menos os neurônios, mais ou menos paralelos em relação ao meu eletrodo que estaria aqui no escalpo, tá? Com isso, o potencial, o pós-potencial, o polo negativo e o polo positivo, em relação ao escalpo, eles se anulam, tá? Então, eu não tenho diferença de potencial. Se eu não tenho diferença de potencial, eu não capto nada no escalpo. Para mim, essa camada aqui de neurônios paralelos ao escalpo, ela é nula, é um ponto cego. Eu não consigo enxergar aquilo, tá? Porque ele vai se anular em relação ao eletrodo da superfície. Já esses neurônios que são perpendiculares ao escalpo, daí eu consigo ter uma diferença grande de potencial aqui, eu consigo captar isso. Então, o polo negativo fica mais perto do escalpo, isso para mim vai gerar um potencial negativo que eu vou conseguir captar no eletroencefalo. Tá? Então, tu vê, nem são todas as camadas piramidais que geram o eletroencefalo, né, que o potencial que eu vou captar ali, que é a única parte do encéfalo que eu estou registrando de fato. Toda a substância branca subcortical não influencia diretamente no potencial quando é fisiológico, especialmente, nem a substância cinzenta, né, os neurônios subcorticais. Então, o tálamo, por exemplo, se tiver uma doença do tálamo, não vou poder captar muita coisa. Se tiver um AVC, por exemplo, e ele é um AVC lacunar, então bem subcortical, ele não altera meu eletroencefalo, tá? Por causa disso. E se eu tiver uma lesão numa área que pega, por exemplo, muito diminuta, assim, uma displasia, por exemplo, que pega uma região que os neurônios estão posicionados paralelos em relação ao meu eletrodo, talvez não gere diferença de potencial isso para mim também. Tá? Então tem várias limitações. Eu já começo falando mal do meu método, né? Mas vamos entender que ele tem algum uso ainda hoje em dia. Isso dá uma ideia para a gente do que a gente pode e o que a gente não consegue, né? Daqui a pouco a gente tem um pensamento mágico, o eletro vai nos mostrar todo o funcionamento cerebral e não é bem assim. Isso, tu vai lembrar da nossa geração, né, Igor? Assim, quando a gente era criança, né, tu vai lembrar de vários colegas teus que não se comportavam na escola, por exemplo, ou iam mal na escola, ou tinham dor de cabeça, e o guri fazia eletroencefalo e vinha lá uma disritmia, que é uma palavra que a gente não usa mais, né? E daí o guri tomava Gardenal. Então, imagina, o guri vai mal na escola, vai no médico, faz um eletro, tem uma disritmia e ganha Gardenal ainda, fez uma etapa para tomar, né?
Tu acha que o cara vai melhorar na escola depois disso? Claro que não, né? Então interfere um monte como aprendizado, com a atenção da criança, e era um desconhecimento dessa organização do eletro da infância nessa época. A época de ouro do eletroencefalo foi nos anos 50 até os anos 80, quando começou a entrar a imagem mesmo na neurologia, e para vocês também, né, na psiquiatria. E hoje ele está perdendo muito espaço, mas ele tem espaço, ele vai ter espaço por muito tempo, para as coisas bem específicas que ele responde. Tá? E a gente tem que ver qual é a pergunta que ele pode responder, e essa é a grande coisa. Né? Então, assim, como é que eu faço a colocação do elétron? Né? Eu coloco um eletrodo, aqui está representado um eletrodo de cloreto de prata, né? Ele não precisa ser necessariamente cloreto de prata, pode ser de ouro, pode ser de chumbo, que tem os mais simplesinhos, assim, que tem uma alta resistência, né? Mas, em geral, o que a gente usa que é melhor, que tem menos resistência, é de prata ou ouro. Tá? Mas é um banho só de prata e de ouro, não é fino assim o nosso eletrodo, não é todo dourado e todo prateado. Né? E ele não vai direto em contato com o couro cabeludo, ele vai com a pasta condutora que tem íons, então, negativos e positivos, então geralmente vai ter cloreto de sódio, e isso facilita a condução de eletricidade, reduz um pouquinho aí a resistência. E o escalpo, ele botou aqui nessa imagem, tem que estar preparado. Então, eu tenho que escarificar o escalpo. Não basta colocar direto no couro cabeludo. Então, às vezes, é aquele cara que é careca, tu fica imaginando, nossa, é mais fácil de fazer eletroencefalo. Não é. Às vezes, o careca, ele sua muito na careca, e tu tem que escarificar mesmo, tem que ficar vermelha a pele para poder fixar melhor o eletrodo ali, para facilitar a condução da eletricidade, né? O eletroencefalo, então, ele vai ver duas coisas. Ele é bidimensional, tá? Ele vai ver duas grandezas, né? Uma delas é a amplitude, tá? Que a gente mede em microvolts, então 10 a menos 6 volts, que a gente chama eventualmente de sensibilidade, tá? E a segunda grandeza que ele vê é a frequência, que a gente mede em hertz, ou alguns falam ciclos por segundo. Eu prefiro hertz. Então, geralmente eu falo essa terminação, vocês podem ler ciclos por segundo. O pessoal em São Paulo gosta muito de ciclos por segundo. E esse sinal, ele entra num amplificador diferencial. Então, eu sempre tenho que ter dois eletrodos, porque o elétron ele vai medir diferença de potencial entre dois pontos do escalpo. Então, tem o ponto A contra o ponto B, vai entrar isso num amplificador diferencial que ele vai aumentar a diferença entre esses dois pontos. Ele vai ganhar, vai anular aquilo que é comum nas duas entradas e vai destacar aquilo que é diferente dos dois pontos. Tá? Por isso que ele botou ali em cima, né, no verde, esse ganho, esse aumento na saída em relação à entrada. Tá? Porque, como eu falei para vocês, é uma amplitude muito baixa que eu tenho que tentar ampliar um pouquinho para poder enxergar isso direitinho. E como é que a gente faz esse troço, né? Vamos começar a entender um pouquinho. O técnico, quando recebe o paciente, ele vai anotar aquelas coisas mais de praxe, assim, de técnica, o nome, idade do paciente, a hora e o dia do exame. Hoje os aparelhos são digitais, eles já registram isso, tem que estar com a data do teu computador adequado, né? Ele já registra isso. Vem a indicação do exame, vê se o paciente fez uma cirurgia prévia, porque o paciente tem cirurgia ou trauma prévio que rompeu a calota craniana, ele pode ter uma diferença de sinal naquele lado, porque amplia o sinal nesse lado, né? Qual é o remédio que ele está usando, por exemplo, um benzodiazepínico, um barbitúrico, um fenotal, aumenta muito a atividade rápida no eletroencefalo. O técnico anota o seu próprio nome e o que aconteceu lá. Por exemplo, a gente colaborou ou não colaborou durante o exame, dormiu rápido, roncou durante o exame, alguma coisa assim. A hora do exame pode dar diferença, tipo, o cara faz de manhã. Eu imagino que cerebralmente a gente é diferente de manhã e de noite, né? Não, a princípio, só se o cara, por exemplo, vai dormir melhor num horário ou outro, né? Mas hoje a gente cuida muito da data, Igor, porque, por exemplo, hoje no eletroencefalo, para uso de morte cefálica, essa data o horário do eletroencefalo é a hora de óbito, né? Então, isso é muito correto, né? Isso é muito importante, por exemplo, era de UTI e emergência, porque eu sei, por exemplo, o cara fez lá às 10 da manhã e está usando, sei lá, Propofol com X dose. E depois o médico aumentou a dose Propofol. Para acompanhamento clínico, do tipo, sei lá, o cara tem um foco, tanto faz. Não, de ambulatório não. Só se, o que tem importância aí vai ser o estágio, o nível de consciência, né? Que ele tá acordado, tá dormindo, fez estágio 1, 2 ou 3 de sono, né? Mais isso mesmo. No eletroencefalo, a velocidade da página, que a gente chama de época, tá? Cada página tem 10 segundos. Tá? Então, a velocidade que a gente traça é 3 centímetros por segundo. Isso é uma norma internacional. Sempre vai ser assim. Às vezes, num livro que tu pega, ele quer mostrar 20 segundos, porque foi uma crise epilética, por exemplo, ele vai apertar
o eletro para caber 20 segundos ali no livro, no Atlas, né, que a gente vai usar para estudar depois. A sensibilidade e a amplitude que a gente usa para traçar, especialmente em adulto, para começo, é 7 microvolts por milímetro. Então, na altura, né, no eixo vertical, cada milímetro significa 7 microvolts. E o eletro, eu vou mostrar depois para vocês o uso de filtros, ele vai se interessar por uma banda de frequências, que eu vou depois mostrar uma imagem para vocês. Tá? Então, o que eu vejo é isso aqui. Tá? Então, muito importante olhar o cabeçalho aqui. Isso vem impresso para vocês. Tá? Quando tu vai receber o laudo, de praxe, o médico, além de fazer um laudo que vai traduzir o que ele viu ao longo da duração daquele exame, ele tem que imprimir algumas páginas, tá? Para confirmar que foi feito o exame mesmo, né? E para te mostrar aquilo que ele viu, tá? Então, o que tu vai ver aqui é uma montagem simples, é um paciente adulto que está acordado, e eu vejo aqui em cima, ó, presta atenção aqui, ó, ele mostra, ó, 10 segundos por página, tá? Acho que dá para ver o mouse, né? Aqui eu ampliei um pouquinho a amplitude, eu botei 4 microvolts por milímetro. Aqui tem a duração do eletro, tá? Aqui embaixo, ó, em azul, a hora do exame, né? Aqui o tipo de montagem que eu estou usando, eu vou mostrar para vocês que é uma montagem. E aqui os filtros, ó, ele escolheu nessa página aqui usar um filtro de 0,5 Hz, então o mínimo que abaixo disso eu vou podar as amplitudes. Vou mostrar um gráfico que vai ficar mais fácil de entender isso depois. E acima de 35 eu também podei as amplitudes, tá? E eu vejo, depois eu explico o que vocês estão vendo aqui, mas vocês vão ver isso impresso para vocês, tá? Quando recebe lá o laudo eletroencefálico. Então, aqui tem o nome e a data do paciente, eu apaguei, obviamente, né? A velocidade, a amplitude, e depois eu mostrei aqui ainda o filtro de baixa frequência e o filtro de alta frequência, que é importante dar uma olhada nisso. Isso por que é importante? Porque às vezes o cara botou ali para ti um filtro de alta frequência de 15 Hz, né? 15 Hz é muito pouco, sinal que ele deve ter feito um eletro de baixa qualidade, e com isso ele teve muito artefato, ele teve que usar um filtro muito restrito para isso, tá? Aqui tem o horário de exame também, como eu mencionei antes. Então, aqui, vamos explicar agora aqui que são aquelas letras, aqueles números que vocês veem ali, e eu acho que a coisa vai fazer um pouco mais sentido, né? Então, o que é esse Sistema Internacional 1020? Por que ele tem esse nome, né? Quando surgiu o eletroencefalo, cada pessoa colocava o eletrodo como queria, né? Então, teve lá uma hora, nos anos 40, não, nos anos 50, desculpa, que os caras se reuniram lá nos Estados Unidos e resolveram definir um sistema de nomenclatura que ficou para nós até hoje. Então, a gente vai ter, sempre, cada eletrodo vai ter uma letra, no mínimo. Os eletrodos frontopolares têm 2 letras, então FP, né? Mas que vai designar o lobo do encéfalo em que ele está colocado. Tá? Então, tem o frontopolar, vou mostrar para vocês onde é que fica isso depois, o frontal, que fica por F, temporal como T, C de rolândico ou central, né, que fica exatamente sobre o sulco, lembra, de rolando, que é a área motora primária. Né? Depois o parietal e o occipital, que ficam ali. Os eletrodos do lado esquerdo sempre vão ser ímpares, e os eletrodos do lado direito sempre vão ser pares. E a linha média, ela é representada pela letra Z, tá? Então, se eu tiver o FPZ, eu sei que é o eletrodo frontopolar de linha média, tá? Se eu tiver um F7, eu sei que é frontal, frontotemporal, do lado esquerdo, tá? Então, eu vou mostrar agora a colocação dos eletrodos. Como é que eu faço a colocação disso? Por que o nome é 1020? Porque eu vou fazer medidas do encéfalo, eu faço o perímetro cefálico, eu faço a medida anterior-posterior, vou mostrar o que é naso, o que é íneo daqui a pouco, e uma medida transversa entre as 2 orelhas, tá? E divido essas medidas por 10. Então vai ser o seguinte, ó, o násium é basicamente a glabela, tá? Então está aqui representado na frente, ó, na região anterior, então está aqui o nariz do paciente, a boca, isso aqui é a boca, né, mal desenhado, e aqui atrás é o íneo, que é a protuberância occipital, tá? Então entre essas 2 medidas, eu vou fazer uma medida anterior-posterior bem na linha média, e eu vou dividir, vamos imaginar que deu 35, que é uma medida possível para um adulto, tá? Eu vou dividir essa medida por 10, tá? Então, 13,5. Entre o násium, a glabela, e na linha média, eu vou dar 13,5, então 10% dessa medida, e vou colocar o FPZ, que na verdade não é um eletrodo ativo, ele é o fio terra. Ele aterra o paciente em relação ao aparelho para tentar tirar os artefatos elétricos do ambiente. Depois, eu vou usar 20% da medida, então 7 centímetros nesse exemplo,
e vou colocar na linha média de novo o FZ. E assim de novo, mais 20% o CZ, mais 20% o PZ, e tu pode colocar o OZ, que é um eletrodo opcional, a gente coloca mais quando faz mapeamento cefálico, com mais 20% da medida. Então, isso é na linha média, então todos eles vão ter o Z do lado, né? E por isso que sistema 10-20, porque a medida que eu faço, ela vai ter 10 ou 20% da distância entre os eletrodos, tá? E com isso eu vou ter uma normatização para cada paciente. Então, tu imagina, um recém-nascido não vai ter a mesma distância intereletrodo, né, entre os eletrodos, do que um adulto macrocefálico, por exemplo. A distância numérica vai ser maior ou menor, conforme o tamanho da cabeça do paciente, mas a proporção da distância entre um eletrodo e o outro, ela se mantém. Tá? Depois eu faço uma medida entre aqui a região pré-auricular, eu posso usar, a gente usa como referência o conduto externo, né, o conduto auditivo externo, e eu vou, usando também pela linha média, eu vou passar pelo CZ, que eu já coloquei antes, né, que é o vértex, o eletrodo do vértex, faço de novo uma medida, vou imaginar aqui que deu 30, né, entre as duas orelhas, e de novo vou dividir entre 10 e 20, e vou colocar os eletrodos conforme essas medidas de novo, tá? Por isso, de novo, 10, 20. E eu faço uma circunferência encefálica, né? E vou dividir, né? Então, imagina que deu 50, então 25 para cada hemisfério. E vou colocar aqui, entre o FPZ que eu já coloquei e o FP1, eu vou colocar, se for 2,5, né? O hemisfério, colocar aqui 25, o hemisfério fica 2,5 centímetros, aqui 5 centímetros, e assim por diante. E, então, eu vou fazer aqui. Eu faço o mesmo esquema 10-20 nos 3 planos. Nos 3 planos, exatamente. E esses dois eletrodos aqui, ó, o F3, F4, C3, C4, fica no meio da distância. Tá? Então, eu vou ter colocado, por exemplo, aqui, ó, o T5 e o PZ eu já coloquei, e no meio do caminho, entre eles, eu coloco o P3. Tá? Então, eu coloco todos os eletrodos. Tu vai contar aqui, tu vai ver que tem 21. Tá? E é essa a nossa fotografia, tá? Míseros 21 pixels aí, que a gente vai conseguir fotografar essa atividade eletroencefalográfica no meu paciente. Tá? Então, é bem pouquinho mesmo, tá? De distribuição espacial, assim, é pouquinha coisa que a gente vai colocar ali. Tá? Mas dá para entender onde é que fica o eletrodo mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Sim. O que eu trouxe para vocês, olha que legal, essa imagem, para mim, ela é muito bacana, assim, que ela consegue fazer, a gente vê muita ressonância, né? E para nós fica mais fácil tu conseguir entender os eletrodos, onde é que eles ficam em relação à ressonância. Então, olha que legal aqui, ó. O fronto polar, ele fica super afastado do encéfalo, ó. Que tem todo o seio frontal ali na frente, tudo mais. A região temporal é a região que mais tem eletrodos, tá? Então, o F7, o T3, T5, o F8, o T3, o T4, o T6, todos eles ficam relacionados em relação ao temporal. O F7 e o F8, eles pegam um pouco do lobo frontal e um pouco do lobo temporal anterior, tá? O C3, C4, eles ficam exatamente sobre a área motora primária, né? Então, o suco de Rolando, tá? Olha só, aqui na montagem, um corte coronal, eu mostro direitinho, né? Aqui, ó, o T3 e o T4 na parte mais média do lobo temporal, tá? Olha aqui o F8 e o F7 na porção mais anterior do lobo temporal ou mais posterior do lobo frontal, tá? E o F3 e F4 aqui, ó, no lobo frontal, o P3 e P4 na região mais posterior, no parietal, e o OZ aqui, ó, ele pega bem um pouquinho do occipital, mas também fica em cima da falácia da fissura calcarina, ali, da área motora, da área visual primária, tá? Claro que a gente não coloca eletrodos mais para baixo, porque o potencial gerado pelo cerebelo não gera potencial que a gente possa captar, e o tronco cefálico também não gera potencial que a gente capta, tá? Então não tem como falar disso, né? Essas indicações não vêm de uma ressonância normal, né? Isso assim? Não, tu diz indicação dos eletrodos? Não, isso aqui é só uma montagem. Eu só encontrei nesse livro aqui essa colocação, na verdade, é super difícil de fazer isso, né? E sabe que tu não pode fazer ressonância, isso é importante lembrar. Tu não pode fazer ressonância depois de fazer eletroencefalo, né? Porque a nossa pasta não conduz e bloqueia o magnetismo lá da ressonância. Sim, fica bloqueada, né? Então, tu vai fazer ressonância, faz primeiro a ressonância e depois eletroencefalo. Essa é a ordem. Senão o cara tem que lavar a cabeça depois. O pessoal da ressonância nos odeia, assim. Quando manda para fazer ressonância, tem que voltar depois de outra hora.
É bem ruim. Então, aqui só para mostrar as áreas, tu perguntou as áreas de Brodmann ali, grosseiramente é isso aqui, tá? Grosseiramente, tá? Mas muito grosseiro, né? Lembrando que isso aqui só se for medido, tá? Porque se não for medido, muitas vezes, muito técnico, coloca no olho, né? As gurias aqui, que trabalham aqui em Ribeirão, a Valéria e a Sandra, que está aqui hoje de manhã, elas trabalham no hospital que eu era residente, tu imagina, eu acabei a residência há 20 anos atrás. Então, elas fazem live todos os dias. Tu acha que elas medem? Não, elas já sabem de cor, o sistema 1020 vai no olho mesmo, né? Mas o certo seria medir. Tá? O pessoal que coloca mais novo, assim, acaba medindo as áreas, né? E marca ali com uma canetinha especial. Então, aqui só para mostrar, lembrar o nome dos eletrodos, né? Para vocês, então, para destacar, sempre lembrar, ímpar esquerdo, par direita, Z linha média, e o FPZ é o ground, ou terra, né? Que aterra o elétron em relação ao paciente. E a gente ainda coloca os eletrodos auriculares, ou A. Então, A1 é esquerdo, A2 direito. Geralmente a gente coloca na região da mastoide, né? Muita gente coloca também no lóbulo da orelha. A gente prefere aqui em Ribeirão colocar na mastoide mesmo, que fica mais fixo. E tem uma montagem 1020 modificada, que vai transformar o T3 em T7, e o T4 em T8, e o T5 em P7 e o T6 em P8, tá? Isso porque ela vem dessa montagem que está aqui do lado direito, que é uma montagem usada para pacientes que têm interesse em cirurgia de epilepsia e que eu tenho que colocar maior número de eletrodos, tá? Para conseguir realmente topografar melhor a área de início daquela crise epilética, fazer relação dessa alteração eletroencefalográfica com o exame de imagem ou exame de imagem funcional, né? Seja um PET, um SPECT, para tentar localizar a área de início de crises, né? A área ictal, para submeter o paciente a um procedimento cirúrgico para tratamento de epilepsia, né? Então, nesses casos, a gente pode colocar um número maior de eletrodos. Mas a prática do dia a dia é a montagem do lado esquerdo, a colocação de eletrodos do lado esquerdo, que vocês estão vendo aqui nessa cor marrom, cor de burro, quando foge. Acho o máximo isso. Aqui só para destacar o nome dos eletrodos. Bom, como eu falei para vocês, a gente não consegue botar canal, né? Então, cada linha a gente chama de canal, e cada canal tem que ter 2 eletrodos no mínimo. Tá? E a montagem é como que eu vou organizar esses eletrodos naquela página que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, isso aqui é um canal, tá? Tem aqui o T5 comparado com o O1, e vai sair esse tipo de atividade aqui. Tá? Quantos canais é o comum, por exemplo, se a gente pegar 18 a 21. 8 a 21? 18 a 21. Quando a gente fez faculdade lá na fundação ali, era... Porque eu sou da fundação, né? Eu sou da UFSPA. Tinha um papel, um elétron de papel lá que era 8 só. É muito pobre ter 8 hoje. Mas eu posso escolher quantos eu quiser. Se eu quiser colocar um canal só, eu posso. Mas é muito pouca coisa. Em geral, a gente coloca 18 ou 21, pelo menos. Eu posso colocar bem mais, né? O Rossato, que faz a eletroeducação da casa, ele coloca em torno de 30 ou 40 canais por página. Mas quanto mais o canal tu colocar, mais aperta e o espaço fica menor. Então, cada canal diminui a amplitude para poder encaixar mais linhas na mesma página. Então, por isso que eu acho que 18 define bem a imagem, 21 define melhor a imagem ainda. Eu consigo botar todos os eletrodos nesse número de canais, né? Então, o número de canais depende do número de eletrodos, né? Isso. O ideal seria que cada página tivesse todos os eletrodos representados ali. Tá? Se não tem todos os eletrodos, ou porque o médico quis destacar uma atividade que pegou, sei lá, mais no hemisfério esquerdo, que ele quis destacar isso, ou porque ele não estava representando todos, sei lá, ficou com um artefato, ele quis tirar na hora de imprimir, esse tipo de coisa assim. Mas o ideal é que tivesse todos os eletrodos. Tu, como eletroencefalografista que define, ou eu posso, no pedido que o psiquiatra, pedir, cara, eu estou desconfiado que alguma coisa do lado esquerdo, porque o superior direito está assim, eu posso pedir. Tu pode pedir, mas geralmente é o próprio eletroencefalografista que faz isso. Eu, inclusive, quando vou escolher a montagem que eu vou imprimir, eu vejo lá, que está pedindo isso aqui é o Igor. Eu sei que o Igor gosta de ver tal coisa, assim, ele quer ver melhor a região temporal, ou tu colocou lá no pedido, eu tenho suspeito de uma crise psicogênica, né? A gente tem uma história de que você está usando uma medicação anti-crise epilética, mas eu quero diagnosticar diferencial. Então, eu vou representar melhor para ti, que eu sei que isso é importante, a região temporal, ou mesmo frontal, né, que pode dar confusão aí com o quadro psiquiátrico, né?
e isso eu vou tentar destacar um pouquinho mais essa área, né? Isso pode acontecer. Se eu quero usar um eletroencefalo, eu sou psiquiatra, eu quero usar um pouco mais do eletroencefalo na minha prática clínica, quanto mais informação clínica eu te der, como eletroencefalografista, melhor para mim, inclusive, né? Se eu falar assim, ó, eu estou com suspeita de uma crise epilética, ou a gente tem um tumor na região frontal esquerda, né? Daí eu vou destacar mais ou menos uma área para ti, tá? Que eu sei que vai ficar melhor ou pior para ti ver isso aí. Existem um paroxismo, eu quero destacar aqui o paroxismo. Já é um hashtag de recomendação highlight aqui, né? Tipo assim, vai pedir eletroencefalo, né? Explica um pouquinho melhor por que está pedindo, justifica por quê e dá um pouco mais de informação clínica para que o exame possa ser direcionado para isso, né? Isso. Mas às vezes vocês pedem muito na internação e no hospital para paciente com quadro confusional, delírio, né? Até para tornar a coisa mais orgânica, né? Tu vê o encefalo desorganizado, tu vai entender que não é um quadro de uma esquizofrenia, né? Embora as medicações possam interferir um pouquinho aí no eletro, né? Mas dá uma certa organicidade ao quadro de agitação psicomotora, de confusão mental do paciente. E com isso, o eletro tem um bom uso para isso, né? E daí tu tem que representar todo o encéfalo mesmo, dela que tenha tudo representado ali ao mesmo tempo, porque tu quer entender que a doença ela é uma encefalopatia difusa, né? Não uma coisa tão focal. E esses ajudam. Eu vou mostrar alguns usos para vocês para isso mais adiante. Peraí, vamos chegar lá. Então, aqui, ó, uma das coisas que a gente tem que é muito psiquiátrica, que é a tal da dupla banana, mas não tem nada de freudiano aqui, tá? Essa montagem, ela ganha esse nome porque eu vou colocar eletrodos e o desenho que eles formam na montagem parece aqui do lado esquerdo uma banana e do lado direito uma outra banana. Isso é uma coisa meio fantasiosa e talvez tu pode tirar as conclusões fálicas que tu quiser, mas ganhou esse nome e é um apelido que ficou e todo mundo chama assim, né? Então ficou assim, porque eu comparo o FP1 com o F7, o F7 com o T3, um outro canal T3 os T5, T5A1, e depois eu posso botar os outros do outro lado, ou posso fazer todo o lado esquerdo, botando, por exemplo, o FP1 com F3, o F3 com C3, C3 com P3 e P3A1. Eu faço a mesma coisa do outro lado, do lado direito, e faço a linha média ainda com FZ, CZ, CZ, PZ, tá? E eu posso colocar, por exemplo, a orelha, se eu quiser, A1 contra A2, que é o que a gente faz aqui em Ribeirão Preto, né? E com isso eu botei todos os eletrodos numa montagem que vai ficar... eu tenho mais adiante a montagem bonitinha. Isso é uma montagem que chama de uma montagem bipolar, tá? Então sempre tem eletrodos diferentes nos canais, tá? E eu posso fazer uma montagem referencial, em que eu referencio todos os eletrodos com um eletrodo em comum, que pode aqui no exemplo é o CZ, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, o FP1 com o CZ, o FP2 com o CZ, e assim eu vou comparando ele sempre com a linha média, que é uma montagem muito boa, por exemplo, para ver sono, né? Consigo ver bem, porque as atividades eletroencefalográficas de sono, elas costumam ser muito evidentes na região do CZ, do vértex, né? E fica mais bonito botar numa montagem com CZ para ver sono, né? Mas eu vou mostrar para vocês adiante. Então, essa aqui é a dupla banana. Então, vou ter aqui um mapinha do eletroencefalo, tá? Aqui na base, aqui do lado esquerdo, do direito, desculpa. E aqui eu vejo os eletrodos. Ó. Então, né, essa primeira barra que fica aqui do lado esquerdo, ela tem sempre cada canal mostrando, então, aqui o FP1 com o F3. Eu vou olhar aqui no mapinha, né? Onde é que fica o FP1 e o F3. Depois o C3 com o P3. Vou seguindo aqui do lado e vejo que vou da frente para trás sempre, tá? Então tem uma orientação no eletroencefalo. Não faz muito sentido eu colocar, por exemplo, uma montagem, o FP1 comparado com o A1. A distância entre o eletrodo ela é muito grande. O que tem de encéfalo aqui no meio do caminho é muita massa encefálica. Então, se eu quiser localizar alguma alteração no eletroencefalo, eu não vou conseguir nesse tipo de montagem que os eletrodos são muito separados um do outro. Tá? Então, geralmente em adulto, a gente coloca os eletrodos contíguos, próximos um do outro, como nas montagens bipolares. Né? Para a criança recém-nascida, com uma cabecinha, pensa bem, esses recém-nascidos que hoje sobrevivem aí, prematurinhos aí de 25, 26 semanas, que tem uma cabecinha de alfinete, aí, a criança nasce com 800 gramas, né? E a cabeça é muito pequena, eu acabo não colocando todos os eletrodos, porque não tem espaço para colocar eletrodo como é essa distribuição aqui. Então, eu faço dupla distância. Eu vou comparar, por exemplo, o FP1 com o C3 com o A1.
comparo o FP1, o F7 com o T5, por exemplo. Então, isso faz mais sentido, eu consigo ver melhor. Porque uma das funções que define a amplitude do canal é a distância entre eletrodo. Quanto mais afastado o eletrodo, maior a amplitude. Então, nessa criança que tem a cabecinha de alfinete, se eu colocar os eletrodos quase colados um no outro, eu não vou ver muito potencial, né? Não vai ter muita coisa para enxergar ali. Tá? Fala, Vitor. Fala. Então, no caso assim, então, se a gente vai ter um paciente que eu estou em dúvida de um episódio maníaco ou se é uma epilepsia do lobo temporal, eu devo, se eu receber esse eletroencefalograma, eu devo olhar, então, se o paciente tem F7, C3, F7, C3, T5... Isso. É a prova de interesse mesmo. Isso. Lembrando assim, ó, que nem sempre o eletro tem uma localização tão boa, tá? Mesmo para pacientes que a gente vai operar epilepsia, por exemplo, tu vai ver um paciente lá que tem uma displasia temporal mesial, por exemplo, né? Pega ali bem hipocampo, amígdala, eu tenho mesmo esclerose hipocampal. E ele tem uma crise epilética que tem origem no lado direito, por exemplo. Não é o mais frequente. O mais frequente é a alteração do eletroencefalo ser lateralizada para aquele lado. Mas mesmo para paciente no eletro ictal, quer dizer, que a gente gera o eletro durante uma crise epilética, acontece, não é o mais comum, mas acontece de localizar falsamente, vir para o outro lado. Tá? Então, isso pode acontecer, porque existem, né, no encéfalo, como eu falei para vocês, o que gera o potencial que eu registro é o córtex. Mas lembra que esse córtex, ele conversa um com o outro, existem, então, circuitos. Esses circuitos, eles rapidamente fazem as coisas generalizarem. Tá? Então, não é incomum, por exemplo, existem muitos circuitos frontais, né, que comunicam para o lobo temporal, então não é incomum ter epilepsia de lobo frontal que gera potenciais no lobo temporal, por exemplo, tá? Que eu vou achar que é epilepsia do lobo temporal. Então não confia tanto no epilepsia para isso. Tá? Por isso a gente usa muito exame de imagem, epilepsia hoje. Né? Quando a gente se formou lá nos anos 90, era quase que uma heresia pedir eletro para alguns tipos de epilepsia. Hoje todo mundo faz ressonância quando tem crise epilética, não tem quem não faça. Mas, sim, respondendo a tua pergunta, a resposta seria essa. Seria sim, tem que olhar bem para o lobo temporal, mas lembrar que eu vou olhar para tudo, né? Mas eu posso ter um interesse especial no lobo temporal, sei lá, do lado que eu vi uma alteração de exame de imagem. Tá? E lembrar que o lobo frontal, que para vocês é um baita lobo, né, que dá muita alteração psiquiátrica, né, ele é subrepresentado. Né? Eu vou ter 2 eletrodos de cada lado no lobo frontal. Eu vou ter basicamente o FP1, FP2, F3, F4 e um pouco do F7, F8 representando o lobo frontal. Mas é o maior lobo do encéfalo humano e ele é muito pouco representado no eletroencéfalo. Se eu quero por exemplo, a gente sabe que em muitas situações a gente tem uma certa assimetria de funcionamento entre os hemisférios. Se eu quero investigar isso, eu posso te dizer, cara, dá uma olhada para um quadro de depressão, eu quero olhar melhor o córtex pré-frontal, dorso lateral, e ver se tem uma simetria entre F3 e F4? Pode pedir isso, sim. Na verdade, isso visualmente nem sempre é possível, por isso que o pessoal da psiquiatria usa muito o mapeamento, né? Encefalo, é aquele técnica que tu vai selecionar períodos do eletro, manualmente tu faz isso, e daí transforma isso numa fórmula matemática, uma transformação de Fourier, que é o nome, e isso acaba tendo uma representação mais colorida mesmo, né? Mais visual, para o médico não especialista poder interpretar, né? E às vezes tu consegue ver melhor amplitudes, assimetrias discretas de amplitude dessa forma. E eu posso medir também manualmente, então posso selecionar aqui, eu quero medir aqui no FP1, F7, eu vou medir, eu seleciono aqui com o meu mouse essa região que eu quero calcular, e o próprio computador calcula para mim amplitude e frequência, tá? Mas olha aqui, tu vai ver mesmo olha que bonito aqui, ó, compara o canal P3O1 com o P4A2, tá? Onde é que é maior o eletroencefalo, né? Onde é que ele é mais alto? No P4A2, tá? Isso é anormal? Não é anormal, tá? Para a maior parte das pessoas pessoas humanas, mas para a maior parte das pessoas destras, né? O lobo dominante é o lobo esquerdo. E o hemisfério esquerdo, desculpa. E o hemisfério esquerdo, ele tem amplitudes do ritmo dominante posterior, né? Que é isso que eu vou explicar para vocês a seguir, menores do lado dominante. Tá? Então, até 50% é aceito como diferença de amplitude.
a frequência, o ideal é que fosse a mesma frequência. Se aceita uma diferença de frequência de até 0,5 Hz, como variação do normal, tá? Mas acima disso já é anormal, tanto de amplitude quanto de frequência. Então, olhando o eletroencefalo, tu pode dizer que o cara é destro. Possivelmente deve ser. Tá? Para os canhotos, 50% de nós, no canhotos, também temos o hemisfério dominante do lado esquerdo. Tá? Então, pode ser um canhoto com dominância do lado esquerdo também. Né? Isso é um pouco mais difícil de saber. Você falou que no lado dominante acaba tendo uma amplitude menor, provavelmente por mais funcionamento, essa amplitude reduz, né? No caso da depressão ali que o Igor falou, o córtex pré-frontal do lateral esquerdo teria uma funcionalidade menor. A amplitude seria maior, é isso? Não, você não consegue ver. Na verdade, para quadros mais funcionais, que nem depressão, ansiedade, o elétron muito pouco se altera. Tá? O que vai alterar muito o elétron paciente deprimido ou ansioso, ou com quadro esquizofrênico, por exemplo, é o uso de medicação, isso certo. Assim, a medicação vai ter influência nisso, mas é mais no sentido de lentificação do elétron, ele fica bem mais lento, pode até ficar deprimido, mas é mais comum ficar mais lento, né? Mas, em geral, o paciente pode ser deprimidaço, assim, o cara com depressão catatônico mesmo, assim, sabe? Não levanta da cama para comer nem nada. E tu vai fazer eletroencefalo e o elétron do cara dá normal, tá? Absolutamente normal mesmo, isso pode acontecer. Porque os geradores dos potenciais não são afetados pelos quadros psiquiátricos, porque geralmente o sistema límbico, né, ele é mais subcortical, então ele nem sempre vai afetar o que eu consigo captar, né? Então a amígdala ali, o hipocampo, toda a parte do cíngulo, etc., eles não geram um potencial tão importante que eu vou conseguir captar. Por isso que vocês vão fazer eletroencefalo mais para o diagnóstico diferencial mesmo das coisas, mas não para o diagnóstico como vocês querem. Isso, psiquiátrico. Psiquiátrico é clínico mesmo, né? Aquilo que vocês fazem é aquela conversa infindável, né? Até entender o quadro do paciente mesmo, né? E uma outra coisa, partindo disso que você falou, assim, como a alteração elétrica subcortical é o tratamento da ECT, o eletroencefalograma, ele é muito importante, assim, no acompanhamento do paciente, ou ele... Como ele pega mais a parte, sim, como ele pega mais a parte cortical, a convulsão ali em região subcortical, que é a melhora que tem no ECT, não seria tão compatível. Na verdade, no meu R4 aqui, a gente fazia eletro durante ECT, né? Quer dizer, quando estava chocando, a gente parava o eletro e depois gerava de novo, já ligava o aparelho e já continuava gerando, fazendo eletroencefalo mesmo, para poder acompanhar se tinha crise ou não. Claro que a gente fazia todo aquele bloqueio, né? Ficava parte do membro não bloqueado para poder fazer isso. Mas daí fica legal de ver, fica bem legal de fazer eletroencefalo nessa hora. Mas tu não pode gerar o eletro durante o choque, né? Porque vai estragar o aparelho, mas depois sim. E teria um certo valor. Se tu quiser, eu sabe que eu nunca li um artigo sobre isso, mas teria valor fazer antes e depois. O esperado, imediatamente depois da crise, é que tu vai ter, que a gente vê também de crise epilética espontânea, né, é que o eletro fica desorganizado, ele fica mais lentificado depois da crise, logo depois, especialmente se foi uma crise tônico-clônica generalizada, né, estava baita lentificado. A duração da lentificação é que vai depender muitas vezes do circuito envolvido, da duração da crise epilética e tudo mais, tá? Mas para vocês pode ajudar, tá? Pode ajudar sim. Especialmente acompanhamento, no paciente que está mais catatônico, responsivo, né? E isso pode ajudar um pouquinho no eletroacompanhamento clínico mesmo, né? Acho que sim. Deixa eu passar aqui. Aqui só estou dando um exemplo de montagem, como é que elas podem funcionar, que foi uma referência que a gente faz nesse eletrodo, nesse eletro para as orelhas, né? Que fica em comum ali. Aqui é uma montagem que ela é transversa, ela vai de um lado para o outro como se fosse uma tiara, tá? E aqui é uma montagem com referência ampliada, ficou ali até uns eletrodos desligados, né? E aqui é uma montagem, de novo, transversal, só para ver que dá para fazer vários tipos de montagem no eletro, tá? Eu mencionei às vezes os filtros, né? E o eletro, na verdade, a gente escolhe quais são as bandas de frequência, quais as frequências que a gente vai captar. E as frequências que ficam abaixo do filtro de baixa frequência, eu vou amputar as amplitudes, vão ficar cada vez menores, e as frequências acima de filtro de alta frequência, eu de novo vou amputar. Tá? Eu vou dar exemplos práticos para vocês, como é que isso funciona. Tá? Então, olha, ficou pequeno isso aqui na tela, porque eu quis
sobrepor as imagens, tá? Então eu não consegui colar elas de maneira que ficassem iguais, tá? Então observe essa imagem, é uma montagem dupla banana, tá? A gente tem aqui, ó, que eu marquei em vermelho, que é a cor mais sublime, né, Igor? Um pico de alta frequência de 70 Hz, tá? Então observem, vou pedir para vocês olharem esse canal aqui, ó, o P3O1, tá? Vamos ver o que vai acontecer com ele na medida que eu vou mudar o filtro de alta frequência. Então cada vez agora eu vou passar os slides e cada vez mais eu vou reduzir. Então a seguir eu vou botar um filtro de 35, diminui muito pouco, fica olhando o P3O1, tá? Diminui muito pouco a amplitude. Vou passar agora para o filtro de 25, de 15, desculpa, diminui bastante a amplitude, tá? Vou passar um filtro de 10, que a gente não faz isso, diminui muito a amplitude. E se eu passar um filtro de 5 Hz, quase nada que eu vejo, tá? Por quê? Porque eu estou amputando... Isso, eu estou amputando frequências rápidas. Tá, mas não tem valor fazer isso no eletroencefalo. Não tem valor. Mas esses filtros existem porque, às vezes, no mesma entrada, eu posso colocar canais acessórios. Então, por exemplo, na respiração, ou se eu vou gerar vou captar um sinal que não tem necessidade de captar muito frequentemente, por exemplo, aqui eu estou captando 5 Hz, né? A respiração humana, do adulto, né, vai ser aí o quê? 12, 16 movimentos por minuto, né? Então, se eu vou usar um eletrodo para captar, vou colocar uma cinta para captar a respiração, eu posso usar um filtro mais fechado, tá? Eu posso usar um filtro de 1 Hz para captar respiração, porque eu não vou respirar uma vez por segundo, eu espero, tá? Não dá para respirar tão rápido, ninguém beija-flor, tá? Mas, assim, eu posso escolher filtros mais fechados para evitar do canal de respiração, por exemplo, fica contaminado por atividade eletroencefalográfica ou atividade muscular, por exemplo, que eu vou botar ali na minha cinta. Então, por isso que existem esses filtros, mas para o eletroencefalo não tem sentido. Tá? Os filtros, então, eles servem também para a gente eliminar, vamos chamar assim, de artefatos, dá para dizer? Artefatos. O artefato. É o nome que a gente dá mesmo, artefato ruído, se tu quiser. Então, se estiver, por exemplo, pegando um artefato de 60 Hz, né, que é o artefato da nossa corrente elétrica, eu posso usar um filtro de banda de frequência mesmo, como 60 Hz, que existe isso, né? Mas eu também posso ligar um filtro de 35 Hz, que vai tirar bastante o artefato de 60 Hz. Tá? Se tiver um artefato muscular, que ele é rápido, né? Como bem mais rápido que o eletroencefalo, eu também posso amputar ele mudando o filtro, né? E aqui 1 Hz, ninguém faz isso, né? Eu estou gerando nessa página aqui, eu estou vendo, ou quase, estou vendo frequências entre 0,5 e 1 Hz. Não estou vendo nada, né? Não faz muito sentido isso aqui. A mesma coisa funciona para o filtro de baixa frequência, né? Então, para crianças, o eletroencefalo aqui é uma criança de, se não me engano, 3 anos, e ela é muito lenta, né? Ela está dormindo aqui, e na região posterior, se tu quiser escolher ali, de novo, olhar o P3O1, né? Na região posterior está muito mais lento. Olha aqui, tem essas ondas gordinhas e amplas, e elas são normais nessa idade, tá? Bem normais mesmo. Quando eu vou mudando o filtro, aqui eu estou mudando agora o filtro de baixa frequência, tá? Eu vou subindo ele. Olha o que acontece, fica olhando o P3O1, tá? Vai cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, até que eu não vejo quase nada. Então aqui eu botei um filtro de 10 Hz, que não faz sentido nenhum de usar, tá? Fica quase parecido com aquele eletro daquele adulto, e aqui é uma criança dormindo, que ficou parecido com aquele eletro de adulto acordado, porque eu amputei muitas frequências lentas. Então por isso que tu tem que olhar como o médico vai olhar o eletro, para saber se ele for bem feito, o ideal seria que ele tivesse um filtro de 0,3 ou 0,5 com um filtro de baixa frequência e um filtro de 70 Hz com um filtro de alta frequência. Tá? Esse é o filtro ideal, tá? Para o eletroencefalo. Se tiver 35 de alta frequência, é aceitável, mas menos do que isso indica que o eletro foi mal feito. Tá? Às vezes em UTI, tu tem que fica muito contaminado, o UTI tem muito instrumento elétrico, né? Às vezes é difícil tirar artefato, a gente acaba usando filtros um pouquinho mais fechados, assim, mas não é o ideal, não, de fazer isso. Né? Bom, aqui mostrando de novo, aqui eu fiz 60 Hz, né? Então pegando ali artefato do lado esquerdo, né? Então o ímpar aqui, o F7, F1, F7, desculpa, F3, F7 T3, né? E embaixo, quando eu passei o filtro de 60 Hz, eu tirei o artefato de 60 Hz, ele some, tá? Praticamente todo, e eu consigo ver a atividade biológica mesmo. Tá? Polaridade. Tá? Uma regra do eletroencefalo diferente da vida é que tudo que é negativo para nós sobe. Tá? Então, toda a onda que subir, ela é de fato negativa. Tá? E toda a onda que descer,
ela é positiva, tá? Diferente da vida como a gente interpreta ela, né? Se bem que psiquiatras veem as coisas de uma coisa meio fora da caixinha, né? Então, às vezes, conseguem enxergar um negativo para cima também. E isoelétrico é o que está neutro, que está zerado ali na linha. Tá? Então, vou mostrar para vocês depois alguns potenciais. Bom, eu falei para vocês que a gente escolheu representar o eletroencefalo por letras gregas, né? Vocês ouviram falar, possivelmente, da frequência alfa, né? A frequência alfa, o ritmo alfa, fala a frequência porque é banda de frequência mesmo, é uma faixa de frequência que vai de 8 a 13 Hz. Tá? Isso foi descrito pela ordem em que as frequências foram descritas, né? Então, alfa, de 8 a 13, a seguir foi descrita a frequência beta, acima de 13, existe a frequência gama, que eu não botei aqui, que seria a terceira letra do alfabeto grego, né? Que é acima de 30, que a gente quase vê isso só em eletrocorticografia, quando o eletrodo vai diretamente conectado com o córtex, né? Depois foi descrito o delta, né? Que é inferior a 4 Hz, e depois se separou como teta, não tem, né? Vocês sabem que a ordem seria epsilon, né? Depois zeta, depois daí sim o teta, né? E acabou ficando... Eu estou estudando grego, tá, Igor? Para tu ver que o processo mental é patológico nesse cérebro. E depois veio o teta, tá? Então o teta vai de 4 a 7,5, 8 Hz ali, intervalo aberto, tá? E eu ponho com TH porque eu acho, sem H, eu acho que é palavrão, tá? Então, na minha cabeça, doente, isso não soa bem, então põe com H, tá? Mas em português não tem H, o teta, tá? É coisa da minha cabeça do dói. Então, são essas frequências que a gente vê. Eu vou mostrar como é que elas ficam aí no elétron, tá? Então, aqui, ó, na primeira linha a gente tem o beta, mas o beta misturado, ó. O que eu estou vendo como beta é essa ondinha super rapidinha aqui, tá? E ela cavalga, essa atividade beta, ela cavalga, por exemplo, nessa região aqui, uma atividade alfa, e essa onda aqui, que tem um beta por cima, ela é teta, tá? Ela está mais gordinha por baixo, ó, tá vendo? Então, do ponto de vista biológico, o nosso encéfalo, ele gera frequências mistas, tá? Quase que o tempo todo quando eu estou acordado. Elas são misturadas, elas nunca vêm puras. Eu nunca vou ver só um ritmo, uma frequência alfa, né? Se tu encontrar uma atividade que é muito regular o tempo todo no eletroencéfalo, ela não é biológica, tá? Ela não tem origem no encéfalo, ela deve ter origem em outra coisa, possivelmente artificial, algum artefato do ambiente, tá? Aqui, então, nas três próximas linhas tem um ritmo, uma frequência alfa, né, que é de 8 a 13, aqui teta, tá, de 4 a 8, e o delta aqui de 5 a 4 Hz. Tá? Então, quanto mais lenta a frequência, em geral, mais ampla ela vai ser, porque o eletroencéfalo, antigamente, ele era gerado no papel, e a agulha tinha que ter tempo para desenhar a onda. Então, por isso que não consiga desenhar a onda muito rápida, a onda muito rápida, ela não podia ser muito ampla, porque a agulha não conseguia fazer incursão tão rápida. Por isso que a atividade beta fica mais baixinha também. Tá? Então, aqui só para mostrar as frequências de novo. Tá. Essas são ondas fisiológicas. A gente tem... Isso que esse slide quer dizer, assim, o que a gente começa a falar para os residentes, eles ficam assim, nossa, então, encontrar um ritmo alfa, uma frequência alfa, é bom. Nem sempre é bom. Pode ser, mas é isso que eu quero falar para vocês. Nenhuma frequência de onda, ela é boa ou ruim. O que vai definir se ela é fisiológica ou não, então boa ou ruim, é a topografia que ela está, o nível de consciência que o paciente está e a capacidade de reatividade dessa frequência. Eu vou explicar isso para vocês, vai ficar um pouquinho mais lógico. Tá? E a mesma frequência, ela pode ser um padrão fisiológico ou pode ser um padrão patológico. Tá? E outra coisa que me choca muito no eletroencéfalo é que a variação do normal é muito grande. Se eu pensar, por exemplo, numa glicemia, né? O que é uma glicemia normal? 70 a 100. Tá? Sódio, 120, 135 a 145. Tá? É super estreito a frequência, a faixa de normalidade. No eletro, a faixa de normalidade é muito grande, especialmente ao longo da vida. Então, o eletroencéfalo de um recém-nascido é muito diferente de um adulto. Tá? E isso a gente tem que aprender, por isso que é um aprendizado visual muito demorado. Porque tem que entender que cada faixa etária tem um padrão típico próprio. Quando a gente vira adulto mesmo, especialmente depois da adolescência, o elétron muda muito menos do que muda ao longo da vida na primeira infância até o início da adolescência. Ali sim, o elétron muda bastante mesmo. Mas acima disso, o elétron vai mudar, sim, ao longo da vida toda, mas as mudanças são menos radicais do que são na infância.
tá? Só para mostrar para vocês. Então, assim, pergunta, né? O ritmo alfa, né? Uma frequência alfa é sempre boa, indicativa de vigília, relaxado com olhos fechados, porque o eletroencefalo é feito dessa forma. O paciente geralmente deitado, sentado, bem acomodado, relaxado com olhos fechados. Não. Na verdade, o ritmo alfa, por exemplo, aqui, tem duas frequências alfa. Quero destacar duas para vocês. Uma que pega aqui, vamos olhar esse canal F4C4. Eu tenho uma frequência alfa aqui, que tem um formato meio arciforme. Parece ali os arcos da Lapa, lá no Rio de Janeiro. Enquanto que eu tenho aqui, na região posterior também, ó, o P3, O1, eu tenho também um ritmo alfa aqui, que é menos regular do que isso aqui. Tá? Então, são dois ritmos alfa, aqui no caso, fisiológicos. Vou só aumentar eles. Aqui é ali do C4P4, que é o chamado ritmo Mi, da letra grega Mi, né, que parece um micra, né? Ela ganha esse nome porque o formato dela lembra o formato da letra minúscula Mi, né? E ali no P6 aqui, O2, ele tem o ritmo alfa, que é uma frequência alfa, desculpa, que é o ritmo alfa dominante posterior de vigília, que a gente apelida popularmente entre a gente de ritmo alfa. Então, é um ritmo dominante posterior, que é o que vem mais frequente numa pessoa de olhos fechados, e ele é na frequência alfa, geralmente de 8,5 a 12 Hz. Então, ele ganha esse apelido de ritmo alfa por estar na frequência alfa, e por ser posterior, ele ganha o nome de ritmo dominante posterior de vigília. Tá? Então, os dois são fisiológicos, tá? São normais. Aqui é um eletro de criança, tá? Uma criança pequena de 2 aninhos, e a gente vê também vê aqui, de novo, uma frequência mais rápida alfa, tá? É 12 Hz aqui, tá? E é um pouquinho assimétrico ali. O neurologista adora simetria, né? Nós somos seres que apreciamos as coisas iguais dos dois lados. É que eu vejo uma certa, não assimetria, mas eu vejo uma assincronia. Do lado direito vem um pouquinho mais cedo que do lado esquerdo. E isso aqui é uma frequência alfa indicativa de sono, estágio N2, estágio 2 de sono não REM, em uma criança de 2 anos. Isso chama fuso de sono. Tá? E o fuso de sono pode ter frequência alfa. Ele pode ser, geralmente ele é alfa alto, beta baixo. Tá? Que pode, então, fisiológico também. Esse eletro aqui eu tracei no meu R4 de um paciente que estava em coma pós-parada. Coma pós-parada, ele tem um padrão de coma alfa. Tá? Então, tu vê que em todos os eletrodos, praticamente, eu estou gerando aí uma frequência, veja uma frequência alfa contínua. A gente fez estímulo doloroso, abriu o olho do paciente, fez estímulo sonoro, chamou o nome do paciente, e esse ritmo não desaparecia, e esse paciente morreu depois de 3 dias. Tá? Então, isso aqui chama coma alfa. Tá? O coma alfa, nesse contexto de pós-parada, ele está relacionado com uma mortalidade muito alta mesmo, em torno de 60% a 70%. Tá? Então, é um prognóstico ruim. Tá? Então, a mesma frequência, momentos diferentes, idades diferentes, nível de conceito diferente. Então, aqui, agora falando de frequências lentas, né? Aqui uma criança, né, que fez um eletro e tem uma atividade particular. Não, é um adulto aqui, eu estou trocando. Aqui um adulto, a gente viu antes uma criança que tinha um ritmo delta na região posterior bem bonito, fisiológico. Aqui um adulto com uma encefalite viral com um ritmo alfa, uma frequência delta difusa, mais evidente na região frontal. E sim, patológico. Tá? Mas aqui eu tenho um estágio eu tenho uma época de 10 segundos de um adulto com um ritmo delta super difuso, muito identificado, que é absolutamente fisiológico. Isso aqui é estágio N3 de sono, então esse sono não REM, é estágio 3, muito lento e muito fisiológico. Tá? Absolutamente normal. E aqui, então, isso é a definição do estágio N3. Tá? E por último, eu tenho uma criança pequena, que, então, se não me engano, é 1 aninho, uma criança que tem na região posterior aqui do encéfalo uma lentificação muito importante do traçado, mas que nessa idade é absolutamente fisiológico. Tá? Então, para dar exemplos de que essas frequências, elas não dizem nada se eu não for analisar a idade do paciente, a região que está, o nível de consciência do paciente e também, no final, o quadro clínico. Tá? Então, o mesmo ritmo, ele pode indicar coisas diferentes. A gente espera um determinado ritmo, um determinado padrão, de acordo com uma circunstância. Isso mesmo. Se não acontece, tem alguma coisa que pode estar patológica ali. Exatamente. Tá. Por isso que o aprendizado do eletroencefalo é exatamente isso. Assim, tu vai 1 ano na residência, né? O que é a ideia durante 1 ano?
tu vai desenvolver como se fosse um quadro, uma fotografia. O aprendizado é super visual mesmo, tá? Eu estabeleço na minha cabeça uma fotografia do que é normal naquela faixa etária. Então, por exemplo, quando a gente vê aqui em Ribeirão Preto, e assim que eu aprendi a ver eletroencefalo, a gente olha o nome do paciente para ver se está certo o que eu estou vendo, né? E a idade dele. E acabou por aqui, tá? E daí eu abro o eletroencefalo. E quando eu faço isso, eu olho a idade do paciente, na minha cabeça eu busco aquele fichário do que é normal. Então, vou abrir aqui um eletro de 10 anos, né? Uma criança de 10 anos. O que é normal? Vou lá no meu ficháriozinho mental, eu espero ver tal coisa nessa idade. E vou comparar a minha normalidade encefálica, do que eu tenho gravado na minha memória visual, para aquilo que eu estou vendo naquele paciente. Ver se bate o que eu estou vendo. Tá? E é claro, daqui a pouco tu começa, e o eletroencefalo é um exame dinâmico. Às vezes eu vou entender que a atividade básica é o tapete de fundo, como a gente fala, né? Como se você vê um quadro e que tu está olhando o fundo do quadro e na frente do quadro tem outras coisas, né? Então eu estou olhando o fundo do quadro como primeiro e depois eu vou olhar aquilo que se destaca na frente do quadro, que é diferente do meu padrão visual de normalidade. E a atividade básica, esse fundo, eu tenho que ter uma noção do que eu espero para aquela idade. Mas, às vezes, o paciente começa, eu imagino, uma criança de 10 anos. 10 anos tu pode traçar eletro muito tranquilamente em vigília, né? A criança é colaborativa. Só que, às vezes, eu começo o encefalo, eu olho e está super lento, não bate com aquilo que eu esperaria para uma criança de 10 anos. Só que eu tenho que pensar, será que eu estou vendo vigília ou será que essa criança já começou o eletro dormindo? Às vezes a criança faz uma privação de sono muito eficiente, ou tu vai traçar o eletro de uma criança que está privada de sono e tu deita ela num ambiente que é fresquinho, aí está uma temperatura agradável, desliga a luz, é um travesseiro confortável, uma cama boa de dormir, e logo a criança está dormindo. Então o técnico vira as costas, vai ligar, registrar o exame do paciente e ele já dormiu. Tá? Então você já começa a traçar na vigília mesmo, no sono mesmo direto. Então sempre tem que perguntar isso, né? Às vezes fica lentão o tempo todo, o que a gente tem que fazer é estimular o paciente, né? Então dar uma acordada no paciente, assim, chama o nome dele no final, pergunta que idade ele tem, que idade, onde é que ele está estudando. Então umas coisas assim que tu pode verificar a informação depois, para então saber que a gente está acordado e de olho fechado, né? Sempre, né? O eletro, em geral, é de olho fechado. Vou pedir para abrir e fechar o olho, vou mostrar para vocês isso depois, porque a gente vai ver como é que reage o ritmo, a abertura ocular, e a gente tem que ver daí se ele vai acordar mais quando eu estimulo ele, tá? O que eu vou ver no eletro, então, visualmente, é, primeiro, a atividade básica, que tem relação muito forte com o nível de consciência. Eu tenho que ver se bate com a faixa etária do paciente, o nível de consciência que eu espero. Eu vou buscar simetrias, vou buscar se tem alterações focais ou lateralizadas, hemisféricas mesmo. Vou buscar ver se essas frequências que eu vejo são regulares, se elas vêm iguais dos dois lados. Iguais nem sempre sincrônicas, não sempre ao mesmo tempo, né? Mas se elas aparecem dos dois lados, de uma maneira assincrônica às vezes. Se eu vejo algum ritmo que é anormal, não fecha com aquilo que eu espero para aquela idade. Se tem algum potencial que vem e volta, né? Se ele é anormal, por exemplo, um paroxismo epileptiforme, ou se tem atividades periódicas. Vou mostrar um pouquinho para vocês isso agora. Então, aqui, no sinal do quadrado, no sinal da seta, eu tenho destacado ali o canal T5, T3, T5, desculpa, T5 ao 1, né? Para mostrar como é que eu conto a frequência, tá? Então, antigamente, quando eu aprendi eletroencefalo, era no papel. Eu sou muito tosco ainda essa área pré-histórica do eletroencefalo, né? Então, a gente fazia isso. Tu escolhia ali, por exemplo, a linha vermelha, a primeira linha vermelha, ela cai exatamente em cima do pico do eletroencefalo, tá? Então, cada pico, eu vou contar uma onda. Então, aqui fecha um ciclo, 1 Hz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e meio. Tá? Então, esse ritmo dominante posterior desse paciente tem uma frequência, nesse momento, de 10,5 Hz. Tá? Tá na frequência alfa, tá normal. Né? Daí para dizer que o eletro está normal, eu tenho que ver se isso também vai acontecer do outro lado, eu tenho que ver se as frequências nos outros canais estão dentro do esperado para a faixa etária do paciente, mas aqui eu já contei a frequência posterior. Hoje, a gente não faz mais isso, né? Mesmo porque os residentes não sabem nem mais contar até 10. Eu estou falando isso porque o nosso R6, o Matheus, está aqui do lado. Né, Matheus? Daí não, mas o Matheus sabe contar até 10. O aparelho já faz isso, a máquina já está. A máquina conta para nós. Né? Então a gente arrasta ali o mouse em cima e ele conta. Ele vai falar da amplitude, vai falar da frequência e tudo mais. Aqui, de novo, eu separei mais um trechinho, né, marcando aqui em vermelho, que já é uma frequência teta, né?
Então, tu vê que não é tão regular quanto o anterior, mas eu posso contar as ondas por baixo, faço o mesmo processo, né? Então, vou contar aqui, por exemplo, T3, C5, aqui, ó, uma onda, 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas e aqui 5 ondas, né? Então, fica a frequência θ mesmo. Aqui é uma frequência delta, então um pouquinho mais, criança querendo pegar no sono, né? Então, destacando ali, vai ter 2 ondas em 1 segundo. Então, fica na frequência delta, tá? Atividade rítmica é quando estabelece uma certa frequência regular, tá? Tem uma regularidade na frequência que eu vou chamar isso de um ritmo, tá? Se não for rítmico, não vai ter esse nome, chama de atividade mais irregular, ou mesmo desincronizada, quando não pega igual em todos os eletrodos, né? Em geral, o eletro de vigília ele é desincronizado, os canais eles não têm a mesma atividade simultaneamente. Eu vou chamar de transiente quando eu vejo uma atividade que ela é transitória, ela não vem o tempo todo. E esse transiente pode ser fisiológico ou não, né, mas eu vou chamar de ponta quando esse transiente tem duração de menos 70 milissegundos, desculpa, e onda aguda quando tiver de 70 a 200 milissegundos. Isso faz sentido que adiante eu vou explicar um pouquinho de epilepsia para vocês. E um complexo é quando essas ondas ou grafo-elementos, eles vêm associados numa combinação que se repete, tá? Faz sentido isso depois quando eu for mostrar um pouquinho de complexo ponta-onda, por exemplo, de ausência, de epilepsia de ausência, né? Faz sentido aqui. Então aqui, por exemplo, é um complexo ponta-onda, pode ser um paciente que tenha ausência. Então eu vejo que isso aqui vai se repetir com uma certa regularidade, a mesma cara, em vários momentos do eletro. Mas eu vou mostrar exemplos melhores para vocês mais adiante, tá? Aqui só mostrando as fases que pode ter uma ponta onda, né? Geralmente para epilepsia, a ponta ela não vem sozinha, ela geralmente tem um componente mais lentificado depois dela, tá? A atividade periódica é quando um mesmo grafo-elemento ele vai se repetir com uma certa periodicidade, tá? Que não precisa ser regular, porque o nosso cérebro não é regular. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um complexo ponta-onda que se repete, né? Com uma certa regularidade. Isso chama a atenção de vocês, né? Tu vê uma ponta com uma onda lenta depois, uma ponta com uma onda lenta depois. E ela vai se repetir mais ou menos parecida nesses segundos todos aqui que eu estou vendo do eletroencefalo, tá? Isso é bem indicativo de, por exemplo, epilepsia de ausência, né? Por exemplo. Tem uma regularidade, assim, pelo menos durante um período ali, durante uma época, tem uma regularidade. Tu vai ver, eu acho que eu vou mostrar exemplos depois eu acho que eu não tirei esse slide de ausência. Tu vai ver que a frequência ela muda um pouquinho na medida que a crise vai se prolongando, tá? Mas ela vai ser mais ou menos regular em termos de aspecto, tá? E a outra coisa que a gente vai ver é a distribuição espacial, porque pode ter uma atividade que ela vem restrita, sei lá, a um eletrodo ou dois, né? Ou ela pode ficar lateralizada, pega todo um hemisfério, ou ela pode vir difusa no encéfalo inteiro. Tá? E depois ela também pode ser sincrônica ou assincrônica. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tá? Depois, para método de ativação, eu tenho vários métodos. A gente pode usar, por exemplo, a privação de sono. A gente não faz mais privação de sono de não dormir a noite toda, tá? Especialmente para os pacientes de vocês, pacientes com quadros maníacos e esquizofrenia, a gente não recomenda a privação total de sono noturna. A gente recomenda que a pessoa durma no mínimo 5 horas. Isso também vale para pessoas que dirigem carros ou que operam máquinas, né, que podem provocar lesão física para o paciente no trabalho dele, né? Mesmo para criança, né, porque a criança vai atravessar a rua para ir para a escola, por exemplo, está privada de sono, ela pode ficar desatenta, né? A privação de sono ela funciona independente do paciente dormir ou não durante o eletroencefalo, mas ela ativa várias formas de epilepsia, especialmente, por exemplo, a epilepsia mioclônica juvenil é muito ativada pela redução do sono noturno. Então, tu vai perguntar quando o paciente dorme, que horas que ele dorme regularmente, que horas que ele acorda, e ele vai dormir mais tarde, tipo 1 ou 2 horas mais tarde, e acordar 1 ou 2 horas mais cedo, e não vai dormir antes do exame. Tá? Às vezes, criança que é menorzinha, a gente pode privar de sono, mas criança menorzinha, ela fica muito irritada. Então, o que se pede é que os pais cheguem até um pouquinho antes na clínica e façam a criança dormir de maneira habitual que ela gosta de dormir. Então, às vezes, a criança gosta de dormir andando de carro. Então, a gente fazia muito isso em Porto Alegre, lá no Moinhos, que eu trabalhava. Os pais falavam isso para a secretária, então ela falava assim, então dá uma voltinha de carro, dá aqui a presença, né? A secretária já ia dando início aos processos lá de autorização das coisas do convênio,
e os pais davam uma voltinha, seja no carrinho da criança, no colo mesmo, dava uma passeada ali no corredor da clínica, ou pegava o carro mesmo, dava uma volta na quadra, e daí a criança já voltava dormindo. Tá? Mas então, ela faz o eletro acordada, ela tem a privação do sono, mas faz o eletro acordada. Fazer as duas coisas. Para a criança, a gente priva de sono, ver se ela dorme mais fácil. Tá? Mas tu pode fazer para adulto, tu pode privar de sono, tu começa acordado, e muitas vezes tu vai deixar o cara dormir também, tá? Durante o sono também. Porque a transição, para epilepsia em especial, a transição vigília-sono, ela é muito ativadora para coisas de epilepsia, né? Para alterações do padrão eletroencefalográfico de epilepsia. Então é bem legal fazer essa transição. Tá? É onde aparece mais caca. Tá? É nessa transição vigília-sono e início do sono. Então é muito bom para a epilepsia que você durma durante o eletroencefalo. Não, mas é que é diferente com privação de sono e o eletro de sono, né? Isso, exatamente. Tem que anotar, né? Idealmente seria que tu orientasse o paciente como o médico pediu, né? E tu pode até colocar no pedido, com privação de sono. Daí a secretária vai olhar e vai só falar para o paciente, tem que dormir menos na noite anterior, né? Mas o ideal seria que isso viesse comentado no laudo, eletro com privação de sono, que é um método de ativação de algumas formas de epilepsia, né? Então, só para isso mesmo. Depois tem ainda a hiperventilação, que é respirar rápido e fundo, né? Então, o aumento da frequência pode ser pela boca ou pelo nariz, mas a gente vai respirar mais frequentemente, tipo cachorrinho, tá? Para criança, pode pedir, vou mostrar um vídeo a seguir agora para vocês, a criança respirando, assoprando um catavento. Então, o que a técnica pede aqui, o catavento tem que mexer o tempo todo, tem que girar o catavento, né? Você sabe o que é catavento, né? As crianças nunca mais brincaram de catavento. Eu brincava de catavento, sem fazer. Você sabe fazer catavento? Não, posso que não sabe. Mas fazer catavento é legal também. É coisa de velho agora. Vai durar 3 minutos pelo menos, pode ser mais longo. E, em geral, ativa epilepsia de ausência. Tá? Não pode ser feito para pacientes com problemas cardíacos, por doença respiratória, especialmente se está descompensado. E, às vezes, é difícil de fazer nos pacientes de vocês, né? Os pacientes esquizofrênicos. Os pacientes com deficiência mental têm muita dificuldade de colaborar. Tá? Olha só. Ela está soprando catavento e ela vai ter uma crise. Tá? Olha que bacana. Não começou. Começou a crise. Olha o olhinho. Pisca, vira para cima, do lado, um pouquinho para a esquerda. Piscando. Passou a crise. Fica um pouquinho mais lento depois, mas ela já está consciente, está brincando logo depois, já retoma a atividade dela. Tá? Essa lentificação que deu depois do eletro, não necessariamente é a lentificação pós-crise. É como criança dessa idade, ela é muito colaborativa, né? A criança de 7, 8 anos é aquela criança que tu pede, eu tô com sede, traz um copo d'água aí. Ela vai correndo e traz um copo d'água. Se tu pede isso para uma criança de 12 anos, ela joga água na tua cara, né? Mas a criança com 7, 8 anos, elas ajudam muito, elas querem muito agradar na hora do exame. E com isso, às vezes, elas fazem uma hiperventilação super efetiva e fica lento desse jeito o eletro, tá? Isso aqui não é a lentificação pós-eletro, porque, em geral, na crise de ausência, o eletro, ele não lentifica depois da crise. Ele volta à atividade base dele normal, depois da crise epilética. Então, nível de consciência. Então, o eletro, ele mede nível de consciência do paciente em tempo real. Tá? Essa é uma tabela que eu botei, mas a aula está sendo gravada, né, para vocês poderem consultar depois, conforme for. Isso não é um conhecimento assim tão importante nesse momento. Mas só para vocês saberem, hoje, como polissonografista, o que eu faço é basicamente reconhecer que o paciente tem esses grafoelementos ali que eu botei como achados, né, no padrão da frequência, para dizer se está dormindo, está acordado, se estiver dormindo, se ele está em estágio de sono não REM ou REM. Se for não REM, eu vou tentar separar estágio N1, N2, N3 e saber quais são os grafoelementos que eu espero encontrar nesses estágios, tá? Então, aqui, só para mostrar vocês exemplos, que acho que fica mais fácil, eu tenho um paciente acordado, tá? Na primeira metade da época, eu vejo que eu não tenho esse ritmo rápido que eu vejo aqui na segunda metade da época, porque o paciente está de olho aberto. E esse movimento grandão que tem aqui é um movimento de piscamento. Então, a gente fechou o olho nessa hora, ele fecha o olho, aparece o ritmo alfa, dominante posterior de vigília, que ele se projeta até na frente. Então, aqui, tu vai falar, não, mas tu tá louco, cara, porque eu tô vendo aqui que sim, na região posterior, eu vou olhar aqui, por exemplo, O1 ou 2, tem o ritmo dominante posterior, mas no FP1, FP2, que tu falou que é o eletrodo que fica mais na frente, mais frontal de todos os eletrodos, também tem esse ritmo. Mas às vezes acontece, quando a gente fecha o olho, ou quando ele vai dormir mesmo, o ritmo se projeta lá para frente. Tá? Então, o eletro
é cheio de pequenos detalhezinhos, assim. É como aprender uma linguagem nova. Sempre tem aquela regra que tem a exceção. Tá? Então, aqui é uma exceção da regra. Ali a seta mostra o fechamento ocular e depois o aparecimento do ritmo dominante posterior nesse fechamento. Aqui é aquele ritmo que eu mostrei para vocês antes, que é o ritmo Mi, ou Mu, se tu quiser, né? Mas o nome da letra grega hoje oficialmente é Mi, e é um ritmo que pode vir em vigília e início do sono, ele pode ser assincrônico. Então, aqui, ó, aqui a esquerda está representada por azul, né? Então, vindo um pouquinho antes do lado esquerdo, e aqui a cor linda, maravilhosa, vermelha, vindo, representando o lado direito, vindo um pouquinho mais tarde do que o esquerdo, né? Então, é o ritmo Mi, que também é fisiológico para vigília e início de sono. Então, aqui uma pessoa que está hiperventilando, tá? Então, tem artefato aqui um pouquinho de músculo, que é esse artefato que suja um pouquinho aqui a linha, mas ele fica lentificado, assim, porque o eletro está respondendo à manobra de hiperventilação. Se tu vai contar na região posterior, tu não vai encontrar um ritmo dominante posterior alfa aqui nesse momento, mas tu vai encontrar por uma frequência então de 3 Hz aqui, que é delta, né? Delta é menos do que 4 Hz. Isso é uma resposta fisiológica à hiperventilação. Aqui é o início de sono, então o paciente tem um ritmo dominante posterior na faixa alfa, que é bem bonito no início do traçado, e a partir daqui ele já não tem mais, ele tem uma frequência teta como dominante na região posterior. Isso é a transição entre estar acordado e estar dormindo. Tá? É bem isso que a gente vê. Tu passa uma linha ali no meio, porque sono é isso, né? É para ser como se fosse um interruptor. Ou tá acordado ou tá dormindo, né? Não fica no meio do caminho. Tá? E é isso que conta na polissonografia, para dizer quanto tempo a pessoa dormiu, as ondas teta? Exatamente. No início do sono, se a gente gera ritmo alfa, né? 10% das pessoas não geram ritmo alfa. Mas se a pessoa gera ritmo alfa, tu vai encontrar na vigília, com o olho fechado, que a gente vai perder o ritmo alfa, ele vai desaparecer e vai ficar mais lento do que estava antes, tá? E vai ter ondas mais, ondas agudas de vértex, na região aqui do CZ vai ter uma onda um pouquinho mais apiculada. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Então, aqui já é sono mesmo, né? A pessoa está bem mais lento, o eletro, né? E aqui o estágio N1. Começou a dormir, fica mais lentão assim, tá? Aqui, de novo, o estágio N1, tá? E depois a gente dá uma acordada aqui no... Desculpa, aqui estágio N2, desculpa, tô viajando. Estágio N2, eu vejo aqui um complexo K, que a gente chama, que marca o início do sono, e tem um fusinho aqui também, depois, tá? Então aqui um estágio... desculpa, N1... Não, estou misturando as coisas. Aqui N1 com despertar. Eu tenho que ver na hora que eu vejo. Realmente é uma criação de um padrão visual, né? Porque a gente olhando, só parece tudo igual, meu chapa, não tem muita diferença. Sim. Não, vai piorada. Pergunta, o Silvio chegou aqui, o Silvio é pneumologista, coitado, ele está aprendendo polissono esse ano, e o Silvio está apanhando ainda para aprender polissono, porque ele nunca viu eletroencefalo na vida dele, né? Aqui sim, N2, tá? Aqui está N2, que eu vejo o fusinho aqui no final da dobra, aqui da página, tá? Então, isso aqui é um fuso de sono. Aqui sim, bem mais bonito o fuso de sono. Isso aqui é um fuso de sono. Essas coisas aqui são fusinhos, tá? Aqui é um complexo K, aqui fuso de sono, complexo K também. Então, isso marca estágio N2, tá? Isso não é tão importante para vocês, né? Isso é mais para mim. Aqui o estágio N3, então fica bem mais lentão, tá? O estágio N3 hoje é super importante, a gente sabe que ele é fundamental para a memória. Aí. A gente sabe, por exemplo, você deve ouvir falar do sistema glifático, né? Que é o sistema de, entre aspas, limpeza das nossas proteínas que a gente acumula durante a atividade encefálica ao longo do período de vigília, né? E o sistema N3, ele limpa, por exemplo, a proteína beta-amiloide, né? Que é a proteína que se acumula no Alzheimer. Então, a gente sabe hoje que o acúmulo de proteína beta-amiloide é muito mais rápido para quem dorme menos, tá? Para quem dorme com qualidade pior também, tá? Por causa do estágio N3, que nesse estágio N3 o fluxo do sistema glifático é extremamente ativo, tá? Então, só para reconhecer ele aqui. Bom, indicação do eletro. Essa é a indicação do eletro. Então, por que eu estou falando isso? Porque, olha só, vamos ver essa montagem aqui para vocês. Eu vejo o primeiro canal, ele é o esquerdo, o segundo canal o direito, o terceiro canal esquerdo, o quarto canal direito, e assim vai indo até o final. Tá? O que deve chamar a atenção de vocês? Esta coisa aqui, essa ponta que aparece aqui. Tá? Então, neurologista, né? Vamos comparar os iguais. Tá? Então, vamos comparar o F3A1 com o F4A2. Onde é que eu vejo mais bonita a ponta? Né? Em que lado que eu vejo ela mais bonita? Né? Exatamente. Então, isso é um paroxismo epileptiforme. Tá? Então, eu vejo aqui uma ponta, vou olhar aqui, ó, uma ponta com uma onda lenta que segue ela depois.
tá? E ela vai pegar não só no F4A2, mas ela vai pegar no FP2A2 e vai pegar aqui um pouquinho no FZA1 e ainda menor, mas também pega aqui no F8A2, tá? Então são áreas próximas, mostrando que essa atividade ela tem uma contiguidade, ela pega eletrodos próximos um do outro, a morfologia é típica de um paroxismo epiletiforme, e como ela vem lateralizada mais do lado direito, na região frontal do lado direito, eu vou dizer que esse eletro, então, ele é sugestivo, né, aqui destacando um pouquinho, né, ele é sugestivo de uma epilepsia focal, tá? Aqui, de novo, aqui já estou entregando o ouro, né, mas eu tenho mostrado para vocês um complexo ponta-onda, 3 Hz, ele é sugestivo de epilepsias de ausência, tá? Então, aquela menina que a gente viu lá hiperventilando antes, ela teria um eletro desse tipo. Mas olha que interessante, mesmo sendo uma atividade que a gente chamou antes de um complexo, né, porque se repete com a mesma, com mais ou menos a mesma cara em todos os eletrodos, a frequência, olha aqui, ó, as ondas lentas, presta atenção aqui no final, elas são mais gordinhas, elas são mais lentas aqui no final em relação ao início, tá? Então isso é comum ao longo do desenvolvimento de uma crise epilética de ausência, que tenha uma lentificação na frequência desse complexo ponta-onda. Então ele começa como 3, 3,5 Hz e acaba aí entre 2, 2,5 Hz ali para o finalzinho, tá? Isso é normal. Bom, nossa, isso ficou horroroso esse slide, tem que modificar para o ano que vem. Mas só é importante para saber, porque eu acho que essa é uma informação super relevante para o psiquiatra, que vocês podem usar, sim, no ambiente de avaliação hospitalar, o eletroencefalo para ajudar lá, porque vocês fazem muita avaliação, e entre nós, né, é uma avaliação não tão bem triada, né, lá pelo pessoal clínico, pessoal da UTI, que a gente agita lá num pós-operatório, agita num contexto de um quadro de uma sepsemia, uma infecção, Covid mesmo, aí teve bastante disso, e vai chamar o psiquiatra porque é um quadro aí psicótico, né? Isso não, quer dizer, pode ter um comportamento psicótico, mas é um quadro de delírio, né? Então ele não ganha esse nome, você sabe melhor disso do que eu, né? Porque isso está no DSM-5 aí, mas o eletro, ele pode ser um grande parceiro de vocês nesse diagnóstico diferencial. Por quê? Fazendo eletroencefalo e com o eletro vindo, né, com um laudo adequado, o que eu espero encontrar num paciente com delírio é um eletro mais identificado, né, um eletro que tem uma desorganização da atividade base. Tá? Tanto faz um delírio hipoativo como hiperativo e aparece mais uma lentificação. O hiperativo talvez tu não consiga fazer o eletro, né? O cara não vai parar quieto, né? Mas os dois vão alterar o eletro sim, tá? E esse é uma forma aí de provar para o colega, vocês sabem como é que funciona às vezes, né? Tem que mandar o colega para consultar com o psiquiatra, né? Às vezes é meio combativo aí de não querer aceitar a ideia de que a coisa é orgânica e não, na verdade, psiquiátrica, né? Quer dizer, a manifestação pode ser psiquiátrica, mas o quadro tem um fundo orgânico muito claro, né? Então, às vezes, o eletroencefalo é um parceiro para isso, assim, de tu poder justificar isso dessa forma, né? Tem ideia de alguma taxa de falso negativo ou falso positivo, assim? Não tem. Isso é o problema, sabe? Que às vezes tu pega, por exemplo, paciente com encefalopatia, encefalite viral por herpes, por exemplo. O herpes tem um padrão bem bonito de atividade periódica que se desenvolve lá, que é bastante sugestivo dentro do contexto clínico e de análise de líquor. Ele é muito sugestivo mesmo diagnóstico de encefalite por vírus do herpes, né? Mas mesmo assim ele tem uma chance grande de vir normal, tá? Muito grande de vir normal. E esse é o problema. Mas mesmo o paciente que tem uma encefalopatia, mesmo o paciente combativo ali, que está agitado, pode fazer eletroencefalo quando conseguiu traçar aquele trechinho do eletroencefalo, olho fechado, paciente parado, isso vai vir um ritmo alfa dentro da normalidade, tá? Mas às vezes ele vai ter mais um teor aumentado de atividade lenta. O que às vezes o clínico pode questionar é que essa lentificação ela pode ser por causa da medicação, isso é verdade, tá? Por exemplo, vai fazer um eletro com propofol, né? Sedação com propofol vai lentificar. O propofol ele não dá um padrão de eletro de sono fisiológico, dá um eletro mais de sedação mesmo, embora vai ter características eventuais de sono fisiológico mesmo, mas não é o padrão que tu espera de um sono normal, né, com sedação medicamentosa para o propofol, né? Já se vai usar, por exemplo, um benzo, um mesozolpidem para sedar um paciente, tu vai encontrar um sono mais fisiológico, tá? Então depende da droga que tá usando. Mas tem sim, Igor, a chance de tu fazer, o eletro tá ali, o cara tá tocando horror na enfermaria lá, agitadésimo,
só que está DR, né? Só que o cara faz o eletro, está normal, no medida que tu vai conseguir traçar o eletro, né? César, E eu queria o te que tu espera... Fala, tá, pode terminar. Fala. Tá. Era em relação ao padrão de encefalite, você está falando ali de encefalopatia no geral, né? Dia 14 eu vou levar um caso clínico que é um paciente que internou no Conceição, e lá, na internação, ela teve focos epilépticos em região bitemporal e suspeitaram de herpes simples, né? Só que pela história clínica da paciente, eu fiquei me questionando se esse padrão de epilepsia poderia se dar pela questão do como esqueci o nome agora, de tireoide. De Hashimoto? Encefalite de Hashimoto, mano? Isso, não de Hashimoto, porque ela fez Graves e ela fez uma ablação. Ela desenvolveu um hipotireoidismo e ela entrou com TSH nas alturas, assim, e ela fez algumas alterações de delírio e alterações de hipoatividade, tetraplegia, que eu fiquei pensando se poderia estar relacionado só à parte de TSH, né, a da tireoide, ou se também tinha uma encefalite que ela tratou e empiricamente melhorou das duas coisas. A encefalite por hipotireoidismo, ela não necessariamente tem um padrão típico, tá? Até eu não sei se pode dar padrão periódico, porque o que dá sugestivo da encefalite viral é a periodicidade desse padrão, que aparece, né? É como se fosse um paroxismo mesmo, tem uma ponta ali que se repete com uma frequência, mas sempre tem que associar. Eletro é o tipo de exame que ele tem valor quase que zero se tu não associar ao quadro clínico, tá? Poucas coisas o eletroencefalograma crise epilética, não tem jeito, ele teve a crise. Mas a gente, às vezes, aqui dá muitas brigas, a gente às vezes discute, que o pessoal que lá, o eletro, que faz isso há 20 anos, e tem um que acha que aquilo foi uma crise, e o outro acha que não foi uma crise, mesmo pessoas super experientes e muito boas naquilo que fazem. Então, o eletro, ele é muito importante para o seu quadro clínico. Eu não esperaria encontrar essa atividade periódica nesse contexto. O que pode acontecer com a atividade periódica em contextos de confusão, de delírio, assim, para vocês que toca a parte de vocês, por exemplo, intoxicação por lítio. Lítio dá intoxicação, a intoxicação por lítio, dá um padrão periódico bem bonito, que pode lembrar o padrão esse que tu viu lá, de alteração no lobo temporal, e também Creutzfeldt-Jakob, tá? A doença de Creutzfeldt-Jakob também dá um intervalo de até 14, 16 semanas do início do quadro clínico, o paciente vai desenvolver um padrão periódico também, tá? Então, nesses casos, o eletro ele é muito, muito importante para o diagnóstico. Mas, de novo, o Igor perguntou, né? A chance de falso positivo, falso negativo existe, tá? Tanto que eu me lembro um caso que eu vi aí, quando eu era quartanista ainda do hospital, aí na faculdade, uma senhora chegou lá com quadro confusional, passou pela psiquiatria, o pessoal disse que não era, que é mais neurológico mesmo, então foi normal, foi negativa, e é uma senhora que a gente não tinha história, ela chegou daquela coisa, assim, sabe, confusa em casa, morando sozinha, né, e daí depois veio a filha, mais adiante, né, mas nesse meio tempo a gente já tinha feito o eletro, e ela tinha abalos mioclônicos também, quando chegou lá para nós, então a gente imaginou um quadro de evolução rápida, porque a paciente morava sozinha, né, que tinha um padrão de evolução rápida de um quadro confusional, com mioclonia e um padrão periódico no eletroencefalo. Nossa, a gente pensou, nossa, chance grande de ser Creutzfeldt-Jakob. E a gente pegou, né, o Igor lembra isso, a época da vaca louca, e estava tendo muito caso aí de variante de Creutzfeldt nessa época, em 94, né, é o ano que o Igor se formou. E no final era intoxicação por lítio. Ela tomava lítio, era uma senhora com um TAB compensado, depois quando veio a família trouxe os remédios, a gente tinha lítio e ela estava errando a dose, ela estava trocando as medicações e se passou a dose de lítio, não fazia litemia, fazia um tempo e intoxicou. E tinha... Essa paciente fez nessa internação, ela fez intoxicação por lítio. Ah, bom, também pode ser isso. Esse padrão pode ser por lítio também, tá? O que ajuda muito para vocês também... A parte de endócrina, assim, não daria essas alterações eletroencefalográficas, por exemplo, uma TSH muito elevada não daria... Não, ele poderia ficar muito lento o eletro, mas não é um padrão periódico. Não que eu me lembre, assim. Posso até olhar depois, mas não que eu me lembro. O que eu lembro também, assim, que é uma utilidade boa do eletro para vocês,
no paciente com encefalites autoimunes, né? Muitas delas, elas abrem o quadro com quadro psiquiátrico, né? Aquela evolução subaguda aí de 4, 8 semanas, e o paciente vai, muitas delas, por exemplo, a encefalite anti-NMDA, ela tem um padrão bastante sugestivo dela no eletro, que é aquele padrão de extreme delta brush, né? Que ele nem sempre aparece, ele não é contínuo esse padrão, mas quando aparece, ele é bastante indicativo dentro do contexto de um quadro de evolução subaguda, aí de um quadro psiquiátrico, associado eventualmente à crise epilética, ou à disfunção neurológica focal, é bem indicativo de uma encefalite anti-NMDA. Então, bem importante mesmo de pedir o eletro nesse contexto também. Tá? Agora me perdi isso aí. Fala. Fala, Jenny. Os achados de encefalite autoimune, como tu estavas falando da encefalite anti-NMDA, a gente esperaria o que de alteração? Eu faço essa pergunta porque, assim, hoje, no ambulatório que eu estava acompanhando de psiquiatria oncológica, a gente chegou a atender um paciente com a impressão que a gente tem de encefalite autoimune, mas nenhum dos... nem o eletroencefalo teve nenhuma alteração muito específica, nem os painéis autoimunes positivaram para nada. Então, a gente fica ambivalente assim, sobre o que pode ser, mas teve resposta à imunossupressão. Tá. O que tem que pensar, assim, é que tu tem que traçar o eletro na fase aguda mesmo da doença. Sim. Não sei o contexto de quando foi traçado. Eles sofrem modificações do nível de consciência, ainda a gente está dormindo acordado. Então, nesses casos, prolongar no paciente, deixar mais tempo. Tá? O grande problema na casa é que o eletro aí, ele é muito curto quando faz na beira do leito. Tá? E esses pacientes, quando estão na fase mais aguda da doença, naquele período realmente de constituição psicomotora e tudo mais, eles acabam não levando lá para o laboratório, e tu perde essa oportunidade muito importante de fazer esse diagnóstico, né? Mas, nesses casos, tem que pedir, muitas vezes tem que repetir o eletro, tá? Se a paciente está bem agora e ela não está na fase aguda da doença, pelo contrário, ela respondeu à imunossupressão, eu realmente esperaria, nesse momento aqui do teu ambulatório, da tua avaliação ambulatorial, encontrar alguma alteração do encefalo, tá? Mas não quer dizer, se tu não encontrou no primeiro encefalo, que tu não vai encontrar eventualmente. Tem um estudo super bacana que eu li da França, que é muito legal. Eles foram estudar pacientes com encefalite anti-NMDA e foram ver, porque é sempre um diagnóstico retroativo, né? Porque o anticorpo demora para voltar, a resposta, né, da sorologia demora para voltar. E daí eles fizeram um estudo retroativo, vendo depois que foi feito o eletro, e lá eles fazem monitorização contínua, né? Deixa o eletro ligado no paciente por horas, por dias mesmo. E eles fizeram era um conjunto de casos mesmo, né? Estudo só de casos. E o que foi legal nesse estudo é que eles botaram dia a dia, fizeram como se fosse uma linha de tempo dos pacientes, mostrando a entrada e a saída do padrão de extreme delta brush ao longo dos dias do paciente. Tá? Isso sem influência do tratamento na fase aguda. Tá? Então fazia, porque demora para ter efeito, né? A imunossupressão ela não é rápida. Então a paciente fazia e entrava e voltava do padrão aleatoriamente, e eles não conseguiam definir, esse era o objetivo um dos objetivos do estudo, definir se tinha algum fator que influenciava nisso, e não tem mesmo, até onde a gente sabe, né? Nenhum fator que vai influenciar. Por que um paciente com encefalite anti-NMDA vai desenvolver o padrão de extreme delta brush e o outro não vai desenvolver? A gente não sabe ainda qual é a resposta disso. Tá? Mas se tu não encontrou, não desiste, tá? E pode insistir e pedir mais de uma vez. O pessoal reclama, né? Porque o pessoal ali na casa do Excel reclama para tudo, né? Mas insiste que vale a pena, tá? Vale a pena fazer isso sim. Fernando, eu botei só mas não sei como é que tá o teu horário aí, né? Que a gente não quer atrapalhar a tua vida aí, que eu sei que tá competindo. Até meio-dia 30 eu tenho. Deixa eu perguntar aqui. Ô, Luiz, até aqui. Quando é que é a nossa aula? Meio-dia? Não. O SIG, que horas é? Já tá rolando, tem 20 minutos. Então tá, então esquece. Não, mas dá pra ter meio-dia 30, então. Fica tranquilo, dá pra ir. Nem que a gente combine outro dia pra gente fazer um round. Vamos acabar. Mais meia hora eu acabo. Tá tranquilo. É que eu sou falador, né? Vocês estão perguntando, tá ótimo, eu tô achando ótimo. Então, vai. Aqui eu errei, desculpa, aqui tá errado. Aqui não é milivolts, aqui é microvolts. É um M grego aqui, não é um M latino. Mas só para vocês entenderem, assim, essa é uma classificação mais antiga de eletro em coma, tá? Não tem nenhuma classificação de eletro em coma que seja universalmente aceita, tá? Hoje tem uma nomenclatura super complexa, que eu não quis trazer para vocês, que é um artigo aí de eletroencefalo de 25 páginas, não dá para traduzir numa aula, porque
Só para ler o artigo demora 4 horas, aí, um artigo super, super denso, assim, mas só para mostrar para vocês que existe uma graduação que a gente pode usar a partir do eletroencefalo para ver padrões de maior ou menor gravidade e prognóstico em termos de coma. Tá? Então, o eletro também tem esse valor. Se eu associar o eletro com a avaliação clínica e a etiologia do quadro de coma e a idade do paciente, eu tenho um bom índice de prognóstico. Tá? Mas um índice de prognóstico muito bom mesmo. Por exemplo, um padrão de supressão ou de surtosupressão num paciente pós-parada cardíaca, a mortalidade é de praticamente 100%. Tá? Eu mostrei para vocês antes o padrão de coma alfa, né? Pós-parada, que foi lá do MR4. 60% de mortalidade, é muito alto mesmo, né? A onda trifásica nem é um nome que a gente usa mais muito, né? Mas isso aqui é uma classificação antiga, mas o Igor ouviu falar muito isso lá na Gastro, né? E na fundação, porque o professor gostava muito disso. A atividade periódica com morfologia trifásica, como é o nome hoje da coisa, ela, num paciente confuso, por exemplo, com um quadro de hepatopatia, ele é compatível com encefalopatia hepática, né, de grau 3, né? Então, a gente consegue ter uma graduação, por exemplo, da encefalopatia hepática a partir do uso do eletroencefalo no paciente, né? Então, vou mostrar só esses padrões para não ficar assim tão perdido. Mas a onda trifásica, ou padrão periódico com morfologia trifásica, ele não necessariamente está relacionado exclusivamente com a encefalopatia hepática, mas tem uma gama aqui, eu botei várias causas disso, né? Mas, por exemplo, pós-parada pode acontecer, intoxicação prolítica, como eu já mencionei, a doença priônica, como Creutzfeldt de Jakob, pós-crise epilética prolongada. Tá? Processos demenciais. Processo demencial pode aparecer. Pode. Mas, assim, mais na fase mais adiante, né? Bem adiantado, né? Mas dessas encefalopatias metabólicas, não só hepática, isso tem que gravar. Porque tu lembra, né? Isso, a gente gravava isso, né, na faculdade. Acho que chegava a cair na prova do Higgs, isso aí uma época. Onda trifásica e encefalopatia hepática. Tem a ver, mas não é exclusivo. Tá? Não tem a ver mesmo. Ali mencionou, ó, só para me desmentir aqui, ó, falou de tiroidopatias, né? Então tá, mordi minha língua agora. Então pode dar atividade periódica trifásica também em coma pura. Mas eu nunca vi, vou te falar que nunca vi mesmo. Bom, o que é atividade periódica? Isso aqui também é do MR4, aí, um eletro que eu tracei. Esses eletros que eu fico com uma certa afinidade por isso. Isso aqui é papel escaneado, tá? Por isso que esses numerozinhos aqui não estão regulares, porque eu botei isso no meu computador, que era um Pentium ainda, sei lá, 4 ou 5 lá, no meu passado muito remoto. Então, o que a gente vê como onda trifásica? A onda trifásica ela ganha esse nome porque ela tem 3 fases. Ela tem uma fase, vamos olhar aqui, ó, uma fase negativa que sobe, aqui, então, perdi meu mouse. Uma fase negativa que sobe, uma fase positiva que desce e uma fase negativa que se segue. Tá? Então, por isso trifásica, ela tem 3 fases, né? E a onda trifásica, e isso que quer mostrar essa seta que eu carinhosamente desenhei com uma régua e lápis, que ela tem, vamos olhar aqui, ó, F4, O2, C4, A2, P4, A2. Ela tem um atraso, olha aqui está no pico dela, e ela vai atrasando, tá vendo? Cada vez mais, na medida que ela vai se avançando para trás, tá? Então, tem um atraso, que chama de lag anterior-posterior, tem como se fosse um atraso de fase anterior-posterior da onda trifásica, tá? Então, isso é uma característica importante dela que acontece. Aqui é um paciente com Creutzfeldt de Jakob, de novo, com padrão periódico generalizado, tá? Acaba quase acabando agora, tá, pessoal? O que eu acho muito bacana, essa imagem aí do livro do Jean-Martin Charcot, alguns chamam ele de psiquiatra, eu chamo ele de neurologista, né? Mas o que seria do Inter se todos fossem colorados, né? Se não tivesse o Grêmio para a gente ganhar deles de vez em quando. Então, não muda muito, né? O Charcot, ele foi o primeiro professor de neurologia lá no hospital da Salpêtrière, e ele estudou muito o que ele chamou na época de histeria, né? E as histéricas da Salpêtrière, dá para chamar assim desse jeito, porque elas ganharam esse nome, elas tinham um padrão muito específico de histeria. Então, tu vai estudar um pouquinho esse período aí da psiquiatria, se chamava muito histeria à la Salpêtrière ou à la Charcot, né? O Freud, que passou lá um ano com Charcot ainda, ele chegou a dar esse nome aí nos escritos dele.
E, de fato, o Charcot, uma das grandes importâncias dele para a medicina, além dos vários epônimos que ele nos deu, né, ele chega a criar epônimos aí para a tetra de Charcot, né, que tem a ver com colangite, por exemplo, né, mas o Charcot foi um dos primeiros introdutores da fotografia médica, né, e o que acontecia nessa época é que as mulheres lá da Salpêtrière, elas paravam para tirar foto durante as crises dela, especialmente não nossa, esqueci o nome dela agora, nossa, esqueci mesmo. Eu estou com o nome da outra. Não é Claire o nome dela. Daqui a pouco eu vou lembrar, tá? Mas uma delas, ela fica. Eu estou com Ana O na cabeça. Olha que vocês me fazem mal, os psiquiatras. Que é a Ana O do Charcot, né? Mas uma delas, ela parava mesmo para tirar foto, e naquela época as fotos eram daguerreótipos, né? E tu precisava de uma exposição muito grande do diafragma, uma exposição de abertura de diafragma muito longa, e ela parava durante as crises, e essa é uma das posturas que ela tinha. E se tu vai olhar hoje em crises, eu adoto hoje o nome funcional, tá? Esse nome não é universalmente aceito, mas possivelmente vai mudar essa nomenclatura nos próximas classificações, possivelmente, inclusive o DCM-6 aí deve ter um questionamento para isso, mas tu vai olhar hoje uma crise funcional, uma crise psicogênica não epilética, é essa postura, não é? Que vocês veem isso? Na enfermaria vocês veem isso aí com as mulheres de vocês aí lá em cima no HPV, né? E é muito igual o que a gente via aí no século XIX também. Né? Eu sou fascinado por essa época da medicina, assim, eu adoro muito ler sobre isso. Mas então, assim, o que tem que lembrar do eletroencefalo, que mesmo para pacientes epiléticos e para pacientes que não são epiléticos, o eletro pode confundir um pouco, tá? Por que acontece isso? Vocês têm que lembrar o seguinte, muita gente que lê eletroencefalo, que vai ler eletroencefalo para vocês na vida de vocês, não tem informação de eletroencefalo, tá? Uma informação que neurologistas escondem as 7 chaves é que neurologistas não sabem ver eletroencefalo, tá? A gente só aprende a fazer eletroencefalo quando faz um R4 para isso. Tá? Então tem muito neurologista, muitos colegas que são cirurgiões neurológicos ou mesmo neuropediatras, fazem eletroencefalo sem ter formação específica, hoje com cursos de final de semana, online, etc., ganha um certificadinho e começa a ver eletroencefalo. E alguns nem isso tem, tá? Então, muitas vezes, o eletroencefalo, ele é super analisado, ele tem uma análise exagerada, tá? Que não é adequada. E mesmo assim, pessoas epiléticas, elas podem ter eletro normal na apresentação, tá? Isso acontece em até 30% dos epiléticos, e o que permite, que eu mencionei para vocês antes na questão da encefalite autoimune, às vezes o eletro seriado, então fazer vários eletros, permite uma melhor definição diagnóstica, tá? Parece, eu li um estudo muito antigo, isso nunca mais foi reproduzido, que se tu fazer 3 eletros bem feitos, prolongados, com uma amostragem boa de vigília e sono, e tu não encontrar alterações epileptiformes, sugestivas de crises epiléticas nesse traçado, tem mais chance desse paciente que está te contando que tem um quadro ictal dele ter não epilético. Tá? Isso não vale para pacientes com crises do lobo frontal. Tá? Crises do lobo frontal, elas são bizarras mesmo e elas não alteram o eletro em grande parte dos casos. Tá? E também pessoas, a gente chama de típicas hoje em neurologia, né, pessoas não epiléticas, elas podem ter alterações não específicas do eletroencefalo. E isso confunde muito a gente. Então, muito seguidamente, aquele paciente que teve síncope ou teve uma crise funcional psicogênica aí, e vai pedir o eletroencefalo para diagnóstico diferencial e vem esse laudo que confunde, é muito ruim para nós, né? Como é que eu vou fazer isso? O eletro tem uma característica muito importante, cultural nossa, que ele rotula o paciente, tá? Então, o paciente que tem um eletro alterado, ele ganha esse rótulo que ele vai levar para o paciente a vida toda. Então, não é incomum, vocês vão ouvir isso na vida de vocês, de pessoas que têm aí a minha idade e a do Igor, né, aí 40 anos, né, Igor, que fizeram eletro e vai consultar lá. Mas a mãe dele falou que ele tinha disritmia quando era guri, né, e fica com esse rótulo, né. Muitas vezes eu peço eletroencefalo para ele vir normal, exatamente, para tirar esse rótulo do paciente, né. E 1/3 ali dos pacientes com crises não epiléticas psicogênicas também tem paroxismos no eletro, tá? Isso acontece, como eu mencionei a vocês, né? Muitas vezes a análise é feita por um neurologista não especialista, né? Que hiperinterpreta o achado normal, uma variante de normalidade do eletro, tá? Então, o VideoG para esses pacientes é o padrão ouro, tá? O ideal seria que nesse padrão ouro tu registrasse o evento
com suspeita de crise epilética, né? Tu vai comparar com a testemunha do evento se é exatamente isso que ele tinha em casa, tá? E a gente vai encontrar na crise psicogênica, na crise funcional, a ausência de modificação do padrão do eletro antes, durante e depois de uma crise típica, tá? Eu mencionei para vocês isso antes, né? Crise de lobo frontal, hoje tem, na verdade, o nome da epilepsia hoje, vocês sabem que epileptólogos adoram mudar nomes das coisas a cada 3 anos, né? Isso mudou agora em 2017, a epilepsia noturna do lobo frontal, ela ganha hoje o nome de epilepsia, hipermotora relacionada ao sono, tá? E esse padrão de epilepsia, ele pode ter crises absolutamente bizarras, assim, daquelas que dá vontade de chamar um padre para fazer o exorcismo, tá? Então, parece Linda Blair no Exorcista 1, né? Só falta girar a cabeça. Mas a pessoa, ela faz movimentos que nem são típicos de crise epilética, movimentos, por exemplo, laterolaterais do tórax e do tronco, tá? Fazem movimentos copulatórios, inclusive, durante a crise epilética, que não são típicos, fazem movimentos completamente irregulares e arrítmicos, que então não seriam tão típicos de crises epiléticas, né? E nesses casos, o eletro vem absolutamente normal. Daí o que faz o diagnóstico da epilepsia hipermotora relacionada ao sono é que esse padrão de crise epilética, ele é absolutamente estereotipado. O paciente vai ter, se tu filmar e comparar o filme, o padrão, ele se repete sempre igual. Enquanto que numa crise funcional, psicogênica, tu vai notar que o padrão de movimento, ele se modifica ao longo do mesmo evento e se modifica entre eventos, tá? Então isso é um detalhe muito importante. Um outro detalhe importante para tu observar numa crise funcional. Fala, Igor. Não, a gente tem tido uns casos de outro detalhe... coisa conversiva, a própria Marlise Ribeiro chama a gente ali, cara, a falta do vídeo EEG é fantástica, tá fazendo falta. Nossa, muito, muito mesmo, né? E às vezes tu sabe que resolveria um eletro prolongado de ambulatório, né? Se você está tendo muito evento, e tu consegue, às vezes, tem aquele questionamento, será que eu posso desencadear o evento, né? Se você nota que, toda vez que eu faço tal coisa eu vou ter o evento, perfeito. Às vezes um eletro de 2, 3 horas vai resolver o caso, tu consegue fazer o estímulo do paciente. Tu pegava e a gente estava com acesso venoso lá, né? E tu fazia um soro fisiológico com, sei lá, com vitamina B12, ficava amarelo. E tu falava, essa aqui é a injeção que faz da crise. E depois tu falava, depois eu tenho aqui na minha mão a injeção que faz parar de dar crise. E tu botava uma outra substância lá que deixava vermelho, né? E a gente parava de ter crise. Depois, B12 que deixa amarelo e ácido fólico deixa amarelo, ácido fólico e B12 vermelho, né? E tu fazia e a gente parava de ter crise. Então, é um questionamento, né? Se esse tipo de coisa induz, tipo Salpêtrière lá com Charcot, que é o que se achava que naquela época ele estava induzindo esses quadros nas pacientes, né? Então, isso, do ponto de vista ético, tem um questionamento muito importante. Eu nunca fiz, eu não me sinto confortável com isso, mas é uma questão de avaliar caso a caso, para ver se está dando, tem valor ou não fazer isso, né? Mas um outro detalhe importante, ou na hora de tu ter o relato, ou mesmo pedir para o paciente filmar, né, o familiar filmar o evento, é a abertura do olho, tá? A abertura ocular, ela é muito mais comum na crise epilética do que na crise não epilética, tá? Em geral, o paciente, ele tem não só fechamento ocular durante a crise conversiva, funcional, né, como ele tem fechamento ocular forçado. Tu tenta abrir o olho e o paciente fecha o olho, tá? Lembrando que não é voluntário, né? Não é de propósito isso, né? Mas é uma reação que a gente tem durante o evento dele, tá? Então isso é bem importante, dicas aí para vocês fazerem essa diferenciação, né? E tu pode fazer uma análise de indução, que nem eu falei, se o paciente relata que ele tem alguma coisa, tu pode pedir para ventilar, fazer fotoestimulação, tu pode durante o vídeo EEG retirar ou reduzir a droga anticrise epilética, né? Legal. E tem que ter cuidado, né? O eletro breve de ambulatório, que foi isso que a gente conversou antes, ele pode não registrar a alteração paroxística, né? Se tua suspeita clínica é alta, sempre confia na suspeita clínica. Tu tá fazendo um bom trabalho, tu fez uma boa história, tu conhece o paciente, tu acha que o teu faro está indicando que tu tá na direção certa, repete para fazer em outro lugar, discute o resultado, pede para ver o traçado, então vai atrás, que às vezes tu encontra coisa mesmo onde tem, né?
E, que nem Veja, vocês, é não bem é interessante isso. O eletro não é definitivo. O resultado do eletro não é definitivo. Não é definitivo, não é mesmo. E tu pode repetir, tu vai ver o meu último slide. Meu último slide é uma coisa estriônica que tu vai lembrar. Acho que tu já viu o slide, mas os guris eles vão lembrar depois. Vai pro último, senão a gente vai te atrapalhar. Não, o último tem que ser uma coisa assim, é a mangueira entrando, na verdade, tu vai ver. Mas então o eletro, ele tem que sempre conversar com a clínica, tá? O eletro só tem valor, por isso que a história na hora de tu fazer o vídeo do eletro é muito importante, tá? Ou às vezes tu manda para um colega teu, tu sabe, nossa, o cara lá vê bem eletro, dá uma ligada pro cara, ou manda um WhatsApp aí pro cara e fala assim, ó, preciso que tu veja aí a dona Maria, eu acho que não é uma crise conversiva, eu acho que ela tem epilepsia mesmo, dá uma olhada nesse eletro, né? Para o cara dar uma olhada com mais carinho aí no exame para tentar analisar, e se não for, bom, não é, dá para repetir depois mais adiante, né? Só mostrar depois uns casinhos para vocês, isso aqui tudo é na época que eu estava fazendo muito vídeo de isso aí é dessa na casa mesmo, tá? É uma pacientinha, são 2 casos, né? É uma menina que veio com um histórico de que ela tinha crise epilética só durante o sono, tá? E daí isso que a gente faz, tu vê aqui no canto esquerdo o vídeo EG, né, tá com a luz desligada, então tá no infravermelho ligado, e ela tá, nesses 3 primeiros segundos aqui do eletro, dormindo, de fato, tá? Daí ela acorda, tá? Eu sei que ela acordou porque tem artefato aqui muscular, e tem na região posterior o ritmo alfa, bem bonitinho, tá? Ela fica de olho fechado, como a gente tá vendo ali, por isso que eu deixei sem a tarja, tá, pessoal? Porque o olhinho tinha que aparecer. E aqui ela começa a ter a crise dela. Vocês conseguem ver aqui, só para descrever, porque ela está tapada um pouquinho, mas a crise dela é da seguinte maneira: o membro inferior que está para baixo, esquerdo, tinha uma extensão para frente, tá vendo? E a mão ficava meio que egípcia aí, dá para ver isso? Ela fazia uma flexão dorsal da mão, tá? E o membro superior direito, que está para cima, isso aqui ele está esticado para trás, ela estendia o membro, e aqui a mão dela fletida, tá vendo? Então parece uma crise tônica. Que é isso que a família nos descrevia. Isso veio, é uma menina que veio de longe, ela veio de Florianópolis, tá? E durante a crise dela, eu vejo aqui o artefato muscular, muito, muito importante, mas olha aqui, ó, escondidinho no meio do artefato muscular, um ritmo alfa, né, na região posterior dos 2 lados, tá? Bem bonito. E ele fica o tempo todo, tá? Ah, mas tu acabou de dizer que crise do lobo frontal não modifica, né, o padrão do eletro. Sim, mas crise do lobo frontal é noturna, né? A gente está falando que seria um padrão de sono em geral, né? Aqui ela está acordada. Tá? Ela está acordada o tempo todo, não tem identificação em nenhum momento. Esse é o mesmo padrão de ritmo posterior que ela tinha quando estava acordada antes de começar a dormir. Tá? Então ela acordou, ela ficou em vigília com o olho fechado e teve a crise dela. Tá? Depois até o colega questionou se não era realmente algo de mais Munchausen mesmo, né? Envolvendo aí simulação. Tá? Para ser bem sincero com vocês, simulação do diagnóstico que eu tenho mais dificuldade mesmo de propor, e não, no caso do vídeo EG é muito difícil de chegar a essa conclusão, realmente tem que ser o colega que está acompanhando o paciente para chegar nessa conclusão mesmo. Tá? Mas ele ajudou a bater o martelo, porque a mãe dessa paciente estava do lado, sentadinha, ela disse que é exatamente isso que ela tem em casa. Tá? Então era assim mesmo que era a crise dela. Tá? Fernando, aqui, então, no pós-crise, ela parou. Não quero atrasar teus compromissos aí, cara, mas já passamos do 12h30 aqui. Não, tô acabando. Tem mais um casinho só. Nossa, aqui minha faixa preta saiu do lugar ali. Tô acabando isso aqui. Essa é uma menina com deficiência mental, né? Só para lembrar essa possibilidade. Paralisia cerebral. E ela tem um eletro um pouquinho mais organizado, mas ela está de olho aberto, né? E ela também tem crises epiléticas noturnas, tá? Aqui ela está fazendo um tiltzinho da cabeça, né? E ela vai sentar e grita e se agita muito durante a crise dela. Então aqui ela arranca parte dos eletrodos, mas olha aqui, ó, de novo, o ritmo dominante posterior na região posterior. Tá? Só acabando. Acho que agora é o último, o último, olha só, completamente histriônico. Então, para mostrar que, bom, não tem nenhum achado. Essa é a mangueira entrando mesmo, né? É o verde e amarelo. Então, não tem nenhum achado patognomônico de crise não epilética psicogênica. O eletro lhe ajuda, mas tem que lembrar que mesmo pacientes com crises não funcionais, psicogênicas, ou conversivas, se quiser chamar, eles podem ser epiléticos também, né? Essa comorbidade ela vem em 20, 30% dos casos, então é bem comum mesmo, tá? Não esqueça é um exame. Então é isso. Não sei se ajudou. Deixa eu só é um exame complementar.
é um exame complementar, então ele serve para complementar a clínica, né? Isso é importante, porque eu acho que a maior parte dos psiquiatras, como não entende nada de eletroencefalo, acha que o resultado do eletroencefalo é definitivo, e vocês estão vendo que não é tão definitivo assim. Uma coisa, Fernando, que a gente pode pensar até para coroar um pouco a tua participação aqui na disciplina e tal, é a gente tentar fazer tipo um artigo de revisão, alguma coisa assim, eletroencefalo para dummy psychiatrists, né, para psiquiatras, e tentar ver se a gente consegue publicar alguma revista de psiquiatria. A gente pode organizar um roteiro e pode ser interessante para a prática. Sim, até por questão da nomenclatura, de ver indicação do eletro, etc. mesmo. Né? Acho que sim, quando pedir e tal. Né? Bom, Fernando, sem palavras para te agradecer. Não vou esticar mais aqui para não te atrasar, porque eu vi alguém falar que tu tinha 20 minutos, já passou 30, inclusive. E, cara, continuamos contando. Continuamos contando contigo e volta logo, que o Inter tá precisando. Pois é, eles já me xingaram aqui, os guris, eu falei.